Dinheiro não aceita desaforo. Eu decido mudar o jogo. Para de falar que você não tá ganhando dinheiro. Nosso foco é o CNPJ. Um cuidado constante que você tem que ter, senão ele vai querer sair na mão comigo. É um mundo muito solitário. Nenhum CNPJ vale um AVC. Cuide da sua mente e do seu corpo. Seja tão bom que vai ser impossível a pessoa te ignorar. Ixi, vai ter muita história pra contar. Buenas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro, antes de tudo, quero te agradecer por estar aqui para trocar essa ideia de empreendedorismo vida real, falar sobre business, falar sobre coisas que estão acontecendo de mais novo no mercado. E hoje, o convidado que eu trouxe aqui é um cara que vai explodir a cabeça de vocês quando o assunto é estratégia de marketing digital. Marketing digital, quando a gente fala, já dá até um asco, pelo menos pra mim, porque marketing digital já tá meio corrompida a palavra, porque falar marketing digital parece quase que enganação. Mas, cara, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem que ver que naturalmente se tornou esse monstro que todo mundo só fala, porque automaticamente é o que dita as estratégias e tudo que vai dar certo ou errado daqui em diante em termos de negócio. Só que quando a gente fala disso, muitas vezes as pessoas têm se perdido na estratégia, na receita que você vai seguir para atingir algum objetivo. E a pessoa que eu trago aqui é uma pessoa que fala justamente sobre isso. Sua cabeça vai explodir nesse episódio. O cara que está aqui hoje é um amigo meu, além de tudo. É um cara que foi meu sócio. A gente já passou altos perrengues e coisas boas juntos. A gente vai contar um pouco disso também. Entramos nesse universo do infoproduto e a gente vai contar os bastidores de tudo isso também. E é um cara que sempre foi um cara extremamente comunicativo, mas, além de tudo, um cara antenado. Esse cara sempre, até hoje, quando eu preciso saber o que está acontecendo, quais são as coisas novas no mercado, quais são as tendências, as descobertas, normalmente esse cara recebe um áudio meu e ele me responde com outros áudios. E a gente troca inúmeros podcasts entre nós. Quero apresentar para vocês um cara sensacional, um ser humano incrível, um cara que eu admiro, um cara que eu gosto muito. Sou muito grato por tê-lo na minha vida. Alexandre Djavan. Tamo junto, Djavan. Obrigado por aceitar o convite, cara. Eu que agradeço, Felipe. Olha lá, tá vendo? Eu que agradeço o convite e vamos ver. Eu estou no melhor lugar, no melhor momento, porque eu já cansei de passar por diversas reuniões onde nos bastidores falaram, segura a informação, não solta, mas eu não consigo. É isso aí. E aqui eu sei que eu tenho liberdade, então eu vou soltar tudo mesmo. Solta informação, cara, solta informação. E assim, o Djavan, ele participou de muitas etapas da minha vida, inclusive ajudou no Além do CNPJ, nos primeiros lançamentos eu pedi ajuda para ele, que é um cara que já lançou grandes experts, etc. Então, eu precisava da ajuda de um cara desse, da minha confiança do meu lado. E, cara, é isso, a gente vai trocar ideia bastante sobre isso. Mas antes de começar, Dija, quero te pedir uma licença, porque eu quero agradecer a empresa que está oferecendo esse episódio aqui para a internet de maneira gratuita, porque tudo isso que a gente está fazendo aqui, com toda essa estrutura, iluminação, som de primeira qualidade e tudo mais, está sendo de graça para a internet, graças aos patrocinadores que apoiam o projeto do Além do CNPJ de trazer esse podcast com esse nível de qualidade para a internet. Então, eu quero agradecer a São Lucas Contábil, nosso patrocinador master do Leandro Bueno. Há mais de 20 anos no mercado, a São Lucas hoje atende mais de 800 empreendedores. Eles ajudam empreendedores digitais a resolverem seus problemas com impostos e contabilidade. Eles são uma contabilidade digital especializada no segmento, não só digital, quanto e-commerce, serviços e etc. Aqui embaixo está o site da São Lucas, aqui embaixo do site o @ da São Lucas Contábil e embaixo o @ do Leandro Bueno Contador. Para quem não conhece, o Leandro Bueno é um dos maiores influencers de contabilidade, do universo de contabilidade. Eu o conheci justamente porque eu estava buscando conteúdo de contabilidade mais focado em holding. O cara é um especialista em holding. Holding, para quem não sabe, é quando você constrói uma teia de empresas, uma dona da outra, e justamente por conta disso você consegue melhores ações, melhores custos tributários e muitas vezes proteção também patrimonial. E aí, eu estava buscando como fazer e como montar essa holding, tinha pessoas me assessorando, mas eu queria também opinião de especialistas. Quando eu fui procurar o especialista no mercado, encontrei quem? O Leandro Bueno, treinando contadores a aprenderem tudo sobre holding e oferecer esse serviço para o mercado. Aí eu disse, opa, peraí,
Tem como eu pegar um contador que aprendeu com o Leandro, mas tem como eu contratar direto na fonte, Leandro Bueno, São Lucas Contábil. Ficamos amigos, começamos a interagir, um cara super gente boa. O cara é um especialista não só em contabilidade, mas tudo no universo que envolve, né, a parte contábil, tanto a parte de DP, tributário e tudo mais. Minha vida tem sido muito mais fácil depois que eu comecei a trabalhar com a São Lucas. Inclusive, eles são não só patrocinadores do podcast do Além do CNPJ, mas eles são meus contadores. Eu estou falando aqui de pessoas que realmente eu utilizo o trabalho, eu uso o serviço deles e sei da qualidade. Meu, cara, muitas vezes você está pagando imposto a mais. Muitas vezes, pagando imposto a mais, você está perdendo competitividade, isso é, perdendo oportunidades no mercado de fechar mais clientes, porque teu preço está caro por causa desse imposto. Ou, na pior hipótese, se você estiver bem comercialmente, porque você está vendendo bem, se você estiver pagando mais imposto do que deveria, mesmo vendendo bem, no mínimo, você está perdendo margem de lucro. Muitas vezes, ainda mais no manicômio tributário que se chama Brasil, você não pode simplesmente seguir a receitinha de bolo que diz lá em como pagar imposto na internet. Ah, eu vou pagar o meu DAS, eu preciso ser Simples Nacional porque é muito mais simples. Muitas pessoas, como eu lá atrás, enquanto éramos Simples Nacional, eu tinha medo de desenquadrar do Simples e ir para o presumido, para o real, achando que eu ia quebrar. E não é bem assim. Eu garanto para você que não é bem assim. Você precisa de justamente um projeto tributário analisando o teu negócio, o teu momento e tudo mais. E quem faz isso, quem te ajuda nisso, é o teu contador. Se tudo isso que eu estou falando, não só na parte contábil, não só entregar obrigações, não só te ajudar na parte tributária, não só te ajudar na parte estratégica, não só te trazer dados importantes para a tomada de decisão na gestão, não só nessa parte de profissionalização do departamento pessoal. Se tudo isso que eu estou te falando não é a tua realidade, porque a tua contabilidade não faz isso, considera trocar de contabilidade para ir para uma melhor. Contabilidade não se economiza. E não estou falando para pagar caro, estou falando para pagar o justo, porque contabilidade boa se paga muito, inclusive. Então, se você não, de tudo isso que eu te falei, se você não está identificando um contador que te atenda nessa proporção, em termos de assessoria, em termos de braço direito de gestão, considera trocar de contabilidade. E se você não tem alguém nesse patamar que você possa confiar, eu te falo, pode ir de olho fechado para São Lucas. Só chamar o Leandro Bueno, só chamar o pessoal da São Lucas, com certeza eles vão te dar uma baita assessoria. E quero agradecer a São Lucas, quero agradecer o Leandro Bueno por acreditarem no projeto do podcast do Além do CNPJ e investirem nessa iniciativa. Obrigado mesmo, tamo junto e vamos para cima. Sucesso. Senhor Djavan. Cara, Tá na hora. antes de tudo, cara, por que Djavan? Não precisa nem responder, né, bicho? Olha a tua característica, meu. A gente já foi em evento, bicho, que o pessoal fez o Djavan cantar no microfone pra todo mundo, né? E você no mercado digital é muito conhecido pelo apelido mesmo Djavan, né, cara? Pra mim, a primeira estratégia que eu usei, exclui o nome, nada de Luiz, nada de Alexandre. Foi direto no Djavan. Pronto, rapidinho. Mas, cara, te deram esse apelido ou você se apropriou dele? Não, me deram, porque a hora que eu sempre quis ter dread. A hora que eu comecei, meu cabelo era só uns toquinhos assim, o pessoal olha, nossa, você parece com o Djavan. Falaram Ou eu já. passava na rua, e aí, Djavan? Pronto, falei, muito natural, não forcei a barra, não. E é legal que às vezes eu tava andando com o Djavan na rua e o Djavan é evangélico, um cara super sério e tal. E aí a gente andando na rua, o pessoal falava, ô meu, tudo bem? Me dá uma seda aí. E o pessoal te pede seda, né? Se tiver um grupo de pessoas e alguém fala, putz, preciso de uma seda. Aconteceu, um cara parou o carro, era um posto de gasolina, ele parou o carro ali, chamou assim, apontou pra turma e falou, vem aqui. Eu falei, deve ser com alguém. Ele falou, não, você. Aí fui eu lá, ele me pediu uma seda, eu falei, putz, e eu conhecia, eu falei, putz, o maconheiro aqui é outro. Eu falei, aquele ali, ó. Aí, eu apontei aquele ali, ô, fulano! Aí Dá o fulano foi lá e deu a seda pro cara. Da hora. Ô, Dija, começando já com estratégia digital, teu próprio apelido já é uma estratégia digital para você, né? Você é muito, muito conhecido nos eventos e tudo mais por causa disso. Eu adotei uma... Primeiro que eu sou muito sonhador, né? Então eu queria ter contato com as coisas, que eu ao invés de absorver o vitimismo, eu sou negro, eu sou pobre, que nada. Foi para cima. Eu ia para os eventos da Impacta. O pessoal deve conhecer a Impacta Sim, Tecnologia. gigante, Ela fazia eventos gratuitos. Então eu olhava lá no site da Impacta, tinha evento gratuito, falei, pô, é só ir no evento, eu queria estar indo no meio de pessoas, porque
você só precisa estar. As coisas vão acontecer. Total, exato. Você vai topar com Você alguém. se coloca no ambiente Isso. e aí a hora certa, o momento certo, a pessoa certa, Uhum. dá pra você meio que moldar isso. Estando no ambiente que vai propiciar isso, normalmente você É. ganha oportunidade, assim, né? Aparece. Acontece de forma muito natural. Para mim, isso eu tô falando eu tô puxando lá para 2004, 2005, Caraca. que eu fazia isso muito naturalmente. Hoje, tudo leva um nome, né? Tudo leva um nome bonito. Hoje chama-se isso de network. Network, né? Network e tal. Para mim sempre aconteceu muito naturalmente. E por isso que você eu manda conheço. bem nisso, cara. Eu ia com você em eventos e, cara, o Djavan, ele flutua com as pessoas, conversa bem, troca ideia. O Djavan é papo fácil. E você chega nas pessoas, conversa, pessoa que você nem conhece, você não tá nem aí, você chega, troca ideia. Eu já tenho essa dificuldade, assim, tanto é que eu ia no embalo, assim. Você, Paulinho, 2 sócios que eu tinha que eram focados em networking, puta, eu ia no embalo, trocando ideia, porque eu tenho uma dificuldade de conversar com uma pessoa que eu não conheço. Eu sou uma pessoa tímida. Por mais que as pessoas achem que não, mas eu sou tímido. Minha natureza é tímida. Então, putz, pra mim isso é difícil. Pra você sempre foi muito fácil isso em evento, né, cara? E é de verdade, sem forçar nada. Pra Só, você é tipo, natural, real. Aqui, tipo, coffee break. Tô pegando as coisas aqui, tô de boa. Se alguém puxar algum assunto, eu não resisto, eu não faço nada. Já troca contra. ideia. Já assim, Então, tal. no próprio evento do Além do CNPJ que a gente fez presencial, foi ano passado. Nossa, é verdade. Nossa, eu fiz muito contato ali. Então, cara, Meu porra, Deus. o Djavan foi lá. Cara, quando eu fui ver, o Djavan já tinha conhecido todo mundo, cara. Isso no primeiro dia, depois do almoço, você já tava Já. trocando ideia com eu geral. eu fiz uns 9 contatos, que foi posterior. Que deu segmento, né? Fiz 3 reuniões, Caraca, mas foi assim, descompromissado, sabe? Não era naturalmente. vamos fazer reunião, vamos conversar, porque eu falei, eu conheço, às vezes, sabe quando você entende de uma coisa, você pensa que todo mundo entende. Ah, não, é coisa simples, não É é. isso. É a bolha, cara. Aí você descobre que não é. Fala, caramba, uma coisa simples pro cara é uma super novidade, Total. é do outro mundo. Ô, Dija, o que acontece muito no marketing digital, isso aí. Eu vejo que quando você está imerso no mundo, por exemplo, eu estou imerso no mundo de empreendedorismo. Então, por exemplo, alguns assuntos básicos, isso às vezes eu até erro no Além do CNPJ, alguns assuntos básicos que eu deixo de falar porque eu acho que é óbvio, entendeu? Só que o óbvio não existe. E olhando para trás, eu deveria ter essa concepção, porque eu também, em algum momento lá atrás, não sabia disso. Então, se um dia eu não soube, existem pessoas nesse patamar hoje. E sempre vão existir, né? Porque o universo vai se reciclando, as pessoas vão... O universo do empreendedorismo, novos empreendedores estão entrando no mercado. Então, muitas vezes eu falo de DRE, já explicando como fazer a categorização, como fazer a planilha, sem antes explicar como que você tem que organizar isso num fluxo de caixa, numa categorização. E essa bolha acontece no marketing digital também, tá? A gente acha que, não, todo mundo já está fazendo Google, todo mundo já está fazendo tal, todo mundo sabe que é SEO. Isso a gente para de falar. E a gente já começa a falar quais são as melhores estratégias de SEO, as melhores estratégias de XYZ, como usar a inteligência artificial para automatizar e angariar melhores resultados. Sendo que a gente esquece que tem gente que não está fazendo Google ainda. Exato. É maluco isso. Você tá vivendo isso. A gente tava trocando uma ideia nos bastidores. Mas antes de a gente entrar nessa seara do marketing, cara, Dija, conta um pouco da tua história, como que você caiu no marketing digital. Você também, eu conhecendo tua história, né, já posso adiantar, né, que eu sei que você é um dos dinossauros do mercado junto com os grandes, né? Cara, como que você começou? Você estava junto com muita gente que estava começando e tal. Me conta aí, como que foi tua trajetória? Até quando a gente se conheceu, quando a gente montou a empresa. Conta um pouco dessa trajetória de forma resumida aí pra gente no geral. Eu sou da época, eu acho que o pessoal vai entender, porque por causa do que a gente vive agora em 2023, do termo marketing digital. Na verdade, o marketing digital, ele veio como se fosse uma injeção que a pessoa tem que contrair. Porque, na verdade, as pessoas descobrem, são impactadas por anúncios, né? Falar, ganhar dinheiro. Como que eu faço para ganhar dinheiro? Aí você tem que ir para o marketing digital. Então, é um mal necessário. Exato, As pessoas não gostam do marketing digital. Elas estão indo por obrigação, por necessidade. Eu quero aquele dinheiro. Tá, se eu tenho que contrair isso daqui, que é marketing digital, então tudo bem. Vou contrair essa coisa chamada marketing digital, mas eu quero aquilo ali, eu quero dinheiro. Exato. Mas a minha história... É a ponte, né? A minha história é o contrário. Eu tinha um sonho de estar em ambiente, de entender como que um cara faz uma
Eu estava conversando aqui nos bastidores como é que ele configura, quais são os cabos. Você é curioso, né? Curioso de natureza. Aqui entra o áudio, aqui é o vídeo. Eu gosto disso, entender como que as coisas funcionam. Sim. E o marketing digital é isso, como que as coisas funcionam Total. para que uma empresa venda mais, para que uma empresa tenha mais pessoas no evento, como que funciona para que, sabe, é muito para quê, não é para ganhar dinheiro só. Exato. Porque eu sou dessa época, de sonhar com... eu sonhava em trabalhar numa agência de marketing digital. E ali já montei minha primeira estratégia. Falei, pô, preciso trabalhar numa agência de marketing digital. E aí você faz... qual que é a lógica? Se fosse pelo vitimismo, eu ia ficar lamentando. Oh, coitado de mim. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém me dá oportunidade. Eu sou da classe econômica baixa, eu sou negro, é por isso. É por isso. Pronto. Nada. Que é o que acontece, muita gente coloca, eu sou mulher, eu sou negro, eu sou gay, eu sou lá o quê. Sempre usa a minoria para se muletar. Não que não exista um preconceito. Sim. E eu conheço, o mundo infelizmente é muito preconceituoso. Sim. Mas tem apesar do preconceito, o que eu vou fazer para superar essa porra e ir para cima? É isso aí, é protagonismo. É isso. Aí na época... eu tinha as referências que eu tinha de agência, DPZ, DM9, Washington Oliveto, era isso que eu tinha, era o que eu conhecia, 2005. E aí eu falei, putz, como é que eu vou trabalhar numa agência de um porte grande se eu estou na estaca zero, não tenho faculdade, eu sou curioso, eu entendo das coisas. Eu já sabia mexer no Photoshop, já sabia navegar na internet, curioso, sempre fui. Falei, então eu ficava vendo vídeos e montando meu portfólio. Para quê? Para ter. Exato. Então eu tinha um portfólio. Tava se mexendo. Eu estava nesse capítulo, tinha o meu portfólio e falei, beleza, então agora eu preciso preciso ir parar numa agência. E aí qual que é o caminho natural? Bom, pela história normal de todo mundo, é fácil, uma faculdade muito boa, tem uma formação X, sonha com a agência Y, manda o currículo para lá, chega o teu currículo, mais outro, mais outro, mais outro. Aí eles abrem um processo seletivo, chamam aqueles candidatos, o candidato senta, é escolhido. Falei, putz, não dá para fazer isso, vou ter que cortar um caminho aí. Honesto, mas vou ter que cortar o caminho. E foi o que eu fiz. O que eu fiz? Entrei no Google, aí que eu já comecei a usar o Google. Entrei no Google e pesquisei agência de marketing digital. Porque o que acontece? Todo site.com.br, todo mundo sabe, você tem que registrar ele num lugar específico, que é no registro BR. Naquela época, 2005, só aí já sacou, né? 2005 não era tão barrado assim. Hoje você tem a opção. Ruiz lá, né? Isso, Ruiz. Não tinha aquela opção de não expor os meus dados. Então, a LGPD não existia naquela época, era uma zona. Qualquer .com.br tinha o endereço. Opa, é o que eu preciso. O nome... Tem uma frase... Normalmente é o nome do dono que está lá, né? Isso, garoto. Pegou? Peguei. Porque eu uso uma máxima que é fale com quem resolve. Se eu chegar no cara que resolve, pronto, tá tranquilo. Eu preciso só chegar nesse cara. Ele me dá uma oportunidade, uns 5 minutos e deixa a coisa acontecer, fluir naturalmente. Aí, Google, agência de marketing digital. Toda agência que aparecia, .com.br, salvava no TXT, bem simples. Salva no TXT, registro BR. Põe ali, saiu endereço, nome do fulano. Endereço, nome do fulano. Só para vocês entenderem. No registro BR, que é uma das maiores plataformas de registro de domínio. De nacional. Nacional. E aí, quando você entra lá, tem uma ferramenta dentro do registro BR, chama Ruiz, né? Que é WHOIS. Ruiz. Né? Quem é? E aí você entra lá, você coloca o domínio, e aí ele mostra, normalmente, o nome de quem registrou, o e-mail de quem registrou. Antigamente, eu acho que até telefone aparecia, endereço. Isso, endereço. E normalmente, quando você vai construir uma agência, quem que cria o nome? O dono. Quando o cara cria o nome, o que ele faz logo em seguida? Registrar o nome. E aí ele registra o nome lá no domínio BR, o registro BR. E aí ele coloca os dados dele, porque é o cadastro dele. Resumindo, o Djavan, ele, sabendo dessa ferramenta, ele já foi direto aonde? No dono. Sabe que eu ensinei esse Ruiz para os meus vendedores para prospectar. Falei, cara, tá difícil de prospectar uma conta e tudo mais, entra no Ruiz. Aí mostrei lá a ferramenta
procura, porque às vezes tá com o nome do dono, aí vai direto no dono. O dono não vai te atender, mas ele e acontece muito, tá? Às vezes acontece comigo, inclusive. Quando alguém me prospecta, eu passo o contato da minha compradora. E acontece a mesma coisa. Quando o meu vendedor prospecta um dono, ele passa o contato de compras. Então, como a gente chega por cima, o comprador dá moral. Então, a gente usava muito essa ferramenta também. Então eu tava naquela Você condição. só que você usou isso quando, Djavan? 2004. 2004. 2004. Eu tô fazendo. E essa estratégia funciona até hoje, 2023, que é os meus vendedores fazem. Hoje eles vão ter É um pouquinho pouco de mais chato, dificuldade. é. É mais chato porque vai estar no nome da empresa, da agência, Mas do cara empresa do TI. pequena, cara. Empresa pequena Empresa pequena vai sempre que tem vai. dono. Sempre tem dono. Empresa pequena, média e construtora média, normalmente é tudo dono que tá lá. Da hora. Então era isso. A questão de não ter dinheiro não é problema. A questão classe social também não é problema. Eu só preciso ter uma boa ideia que custe barato. E essa minha Isso aí é ideia, de graça. essa minha ideia custou R$ 3,30. Vou explicar como. Então, registro BR. Então, que horas que eu fazia essa busca no Google? Depois da meia-noite, porque a internet era de escada. Não é a internet que sobe a escada, tá? Exato. Não é a Eles internet nem sabem quem é esse aí. Não era internet de escada, era internet de escada. Discada, que custava. Pulso telefônico. Exato, não era essa vida maravilhosa. Você pluga um cabo ali Vai tudo sozinho. e a rede funciona para casa toda ou para uma agência inteira. Não era assim. E aí Você despluga o telefone e Pluga o pluga o telefone. modem. Era isso, eu fazia Fazia depois... aquele barulhinho Exato, e barulhinho. conectava. Então eu fazia isso depois da meia-noite, porque de meia-noite às 6 da manhã cobrava apenas um pulso. E o que era um pulso? É a unidade de medida da companhia telefônica, que dava poucos centavos. Sim. Então eu pegava o horário mais barato, fazia tudo que eu precisava, que era fazer uma busca e conseguir todas as agências, entrar no registro PR, todos os endereços. Com todos os endereços. Você pegou endereço real, físico? Sim, Endereço de e-mail? endereço físico. De e-mail ou endereço de... Não, endereço físico. Ah, endereço físico. É, Caraca. porque Você o mandou meu- carta. Mandei carta. Que legal. Meu plano era o seguinte, falei, não posso, se o meu currículo, com a falta de formação que eu tenho hoje, eu só sou curioso e fuçador, eu criei bastante coisa, eu queria ser assistente de marketing. Se eu mandar meu currículo hoje, eu não vou conseguir bater de frente com a galera que tem formação. Então é melhor eu ir por outro caminho, eu preciso chegar no dono, fale com quem resolve. E aí eu imaginava, né? Vai chegar numa pilha de currículo, tem um currículo que não tem nada, formação nenhuma, o cara já amassa e já joga fora. Sim. Falei, não, vou cortar esse daí. Aí eu consegui 15 endereços, porque eu escolhi a dedo, né? 15 endereços. Então eu gastei 10 centavos por envelope. Então deu R$1,50. Eu acho que era isso. Isso aí. 10 centavos por envelope. E naquela época ainda o correio tinha carta social. Eu estou falando que a falta de dinheiro nunca vai ser um impedimento. Exato. Eu fui no correio e pedi 15 selo social. Eu pagava 1 centavo por cada selo. Caraca. A única condição, a carta não podia ter nada impresso, sabe aquela etiquetinha? Tinha que estar Sim. escrito à mão. Falei, À mão. 15 vezes é fácil. Peguei 15 selos, dei 15 centavos para a pessoa, saí com meus... Tinha 15 envelope, 15 selos. 15 selos e 15 currículo impresso. Com os 15 nomes Dos donos. com os 15 endereços da agência. Falei, é isso que eu preciso. Empacotou e foi embora. Botei no correio e esperei. Falei, agora vamos esperar. Deixa E deu bom? Eu só precisava... Como eu sou um só, né? Eu não sou clone, não tenho clone nenhum. Eu só precisava de De uma uma oportunidade. oportunidade. O telefone tocou. Caraca, velho. E deu certo. O cara me ligou um cara, falou, eu queria falar com o Luiz Alexandre Bernardo, você tá acostumado, né? Pô, fala o nome completo, é o quê? Cobrança. Falei, putz, é cobrança pelo horário, mas esquisito esse horário que cobrar, né? Sim. Que era o final da tarde. Aí o cara aqui é da agência X, lá, eu não lembro o nome. Eu recebi o teu currículo, ele estava muito curioso. Ele falou, eu recebi o teu currículo aqui, só que chegou na minha mão. Tinha o meu nome, eu abri assim, vi o teu currículo. Aí ele perguntou, como é que você fez isso? Ligeira. Primeira coisa, como é que você fez isso? Aí eu expliquei todo o circuito que eu fiz, né? Porque falei, eu não vou entrar nessa de vitimismo. Não, Precisava mostrar o meu trabalho. Eu mandei um link eu publiquei em algum lugar. Um ele link no de portfólio. de portfólio. Ele viu que eu tinha condições para o cargo de assistente de criação e de arte. Estava de ótimo tamanho. Um trainee ali, um cara de aprendizado mesmo. Sim. Tava ótimo. Ele falou,
Cara, muito bom. O que você tem aqui supre a necessidade. Eu poderia... Então, era o cara que decide, ele estava dizendo... se ele desse a ordem, acabou. Não tem mais ninguém. Eu não dependo do gerente, É o decision. supervisor. É o Não decision. depende de É ninguém. o decisor real. Eu falei com quem resolve. E ele me explicou. Ele falou, essa agência aqui, ela está presente em 23 países. Onde eu fui parar? E eu não posso colocar aqui dentro, no time, alguém que não tenha curso superior. Agradeço pelo seu esforço. Eu te liguei por isso, pelo que você fez, que isso nunca aconteceu, eu nunca vi isso acontecer. Estou te ligando por isso e te dando esse toque. Continua acreditando, mas vai atrás disso. Aí, falei, agradeci. Vai para a faculdade. E o olho brilhando. Falei, beleza, agora eu já sei. Caramba, já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer faculdade, de graça. Aí foi atrás da faculdade. Aí eu falei, agora é outro plano. Apaguei aquele plano e falei, agora eu preciso fazer uma faculdade sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas preciso fazer faculdade. Não tenho dinheiro. Lembra que eu falei que eu ia nos eventos da Impacta? Aí eu comecei a pegar como que fala? O script, como que funcionava. Então ele apresentava, normalmente falava-se apresentava um software e no final o dono da faculdade falava da faculdade que era o jabá, tipo esse momento que você fez no começo. A nossa faculdade tem tantos anos, nós temos tecnologia de ponta e não sei o quê, e no próximo semestre nós vamos abrir turma. Esse era um padrão, como eu já estava indo, era gratuito, eu identifiquei o padrão e falei, putz, é isso. Vou estudar na Impacta. Como? Não sei, vou dar um jeito. Aí eu vou lá. E aí eu já tinha entendido como é que era aquele padrão. Então ele fazia uma palestra, né, falando de um software. Trazia conteúdo, explicava. Na época era o PageMaker, de editoração, para fazer folder, coisa de livro. Sim. Pessoal de Editorial. Editorial vai entender disso. E aí eu já conhecia o formato, eu fui lá já sabendo o que eu queria fazer. Que ia abrir, ele tinha aberto a primeira turma de design de mídias digitais, que é muito próximo ali de criação e tal. E aí eu fui na segunda palestra, depois daquela turma que estava aberta, e eu já conhecia o formato. Então, eu estava numa sala com 150 pessoas, transmitindo, que nem tem aqui as câmeras, transmitindo para a sala do lado, com mais outras 100 e poucas pessoas. Então, eu tinha que ser... Eu tinha que ser muito estratégico. De novo, né? Então, quando chegou no finalzinho, o nome do CEO da Impact é Célio Antunes. Chegou no finalzinho, olha lá, Célio Antunes, quem é? É o cara que fale com quem resolve. Falei, eu já tenho o cara que resolve aqui, ó. Você já sabia quem era? Se esse cara falar, já era. Sim. Não tem para ninguém, não importa. Não importa. E aí, ele começou o pitch, que o pitch nada mais é do que... Apresentar a facu. É apresentar a faculdade, falar da tecnologia. Naquela época, em 2005... lousa digital, tipo, o professor dava uma aula com um microfone. Cara, a Impacta tá na cabeça da inovação. Os caras sempre estão antenados em tudo. O professor dava aula com o microfone, ficava gravado a aula, o áudio da aula, para eu assistir. Os alunos entravam com o login e assistiam a aula de novo. E aí você ouvia isso lá atrás, hein? Em 2005. Isso aí, hoje, pouca gente ainda já tem, mas, cara... Todo mundo consegue fazer, mas poucos faculdades fazem. Isso eles faziam naquela época. Ele abriu o Photoshop e operava o Photoshop na lousa. Caraca! E aí operava lá, ensinava a gente a mexer com algumas funções lá direto na lousa. Então era muito avançado. Sim. E aí o Célio Antunes entrou fazendo o pitch. Toda vez que ele faz o pitch, ele abre para perguntas. Falei, putz, eu já sei, vai ser. Ele abre para perguntas. Quando ele falou, alguém, você já sabia. Falou, alguém tem. Quando não tem, eu já estava assim, ó, o meu braço. Bum! Tem alguma dúvida? Aí, quando ele olhou, eu já era o primeiro, me deu o microfone. Aí, ele já tinha enchido a bola da faculdade. Eu enchi mais a bola. E o que aconteceu? Acabou ficando uma situação que eu joguei... Você jogou a batata quente no colo dele. Eu joguei a responsabilidade para ele da minha condição de não ter dinheiro. Sim. Porque a faculdade é top, a faculdade é isso, a faculdade é moderna. Eu falei, a faculdade realmente é isso. E aí falei para ele, inclusive, eu quero estudar aqui, mas para estudar aqui eu preciso ter um emprego, que é o emprego que vai me dar o dinheiro para pagar. Só que eu falei com um cara ali que ele falou, eu te contrato, a gente iria te contratar
se você tivesse faculdade. Eu falei, agora eu estou na faculdade. Então eu quero estudar aqui, mas eu não tenho dinheiro. E aí, como é que faz? Passei a bola para ele. Caraca, e tipo, se você me contratar, eu consigo emprego e te pago. Falei, eu quero estudar aqui, aí como é que faz? Ele não podia. Você inaugurou o FIES, cara. Ele não podia, assim, do nada, falar, se vira. Ele não Exato. podia falar, porque estava ali num momento muito delicado. Sim, né? sim, ele estava exposto. E aí ele estava acompanhado de um diretor dele. Ele, para não estender muito o assunto, ele falou, ó, daqui a pouco você desce. Nossa, é tudo que eu precisava ouvir. Você desce aqui e fala com esse cara aqui do lado, que está do lado, que estava do lado dele. E continuou abrindo para perguntas. E eu fiquei quietinho. Falei, já sei com quem que eu vou falar, já sei com quem que eu vou falar. Terminou. Já vem de cima. Terminou tudo, cheguei do lado do cara e falei, então, quero estudar aqui, não tenho dinheiro. Como é que faz? O teu chefe aí mandou eu vim falar com você. O que eu resolvo? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? E aí ele falou, não sei, vamos conversando. Aí eu fiz uma visita na faculdade, chamou uma coordenadora, me apresentou tudo. Aqui é o CPD, aqui são as salas. Eu parecia uma celebridade. E não tinha dinheiro, só tinha o dinheiro do busão. E aqui a sala, e aqui eu não sei o quê. Eu falei, muito bom. Falei, gostou? Gostei, mas continuo não tendo dinheiro, eu quero estudar aqui. A frase era padrão. Sim. E aí, no fim das contas, pelo meu network, eu conhecia... Tinha um diretor de um hospital grande aqui em São Paulo, que foi patrão da minha mãe, que eu filho de empregada, sempre fui filho de empregada. Era essa a minha vida. Ele acompanhou minha história. E aí ele... Eu contei para ele, falei, tive uma ideia. A faculdade falou, me traz alguma proposta para a gente conversar. Aí eu falei, minha proposta é pagar, como que fala, a inscrição e a faculdade me dá pelo menos 3 meses de carência para eu pagar depois. Porque nesses 3 meses eu corro atrás de uma agência para me... Porque aí já não vem com história que eu não estou trabalhando, que agora Você não pediu nada de graça, você pediu uma oportunidade, bicho. Aí ele falou, o que você precisa? Eu falei, preciso só da grana para pagar. Ele falou, passa lá no hospital agora. Já estou deixando um recado com a secretária, o diretor do hospital. Para pegar a grana da inscrição. De novo eu falei com quem resolve. O diretor do hospital foi patrão da minha mãe, ouviu a história, acompanhou e falou... Abraçou, falou, bora. A grana já está garantida, passa lá e pega o teu cheque. Peguei o cheque, para não errar no que eu ia falar, eu escrevi. Eu fiz escrito a minha proposta. Você já fez um roteiro. Aí eu falei, aqui minha proposta. Fui na faculdade, falei, essa aqui é minha proposta. Aí o cara leu, eu estava sentado assim, que nem eu tô. Ele falou, só um instante, saiu assim, que nem passou pelo canto da mesa, foi para não sei para onde, e eu tô lá. Ele voltou, bateu carimbo, pegou um negócio de carimbo lá, uma almofada, pum! Cara. Quer ir para a sala agora? Assinou. Quer ir para a sala agora? Já quer estudar? Falei, quero. Pode ir para a sala. Falei, nossa, cara. Caraca, Dija, foi... Eu não sabia dessa história não, top, hein, mano. Aí faltava, só que aquela agência lá, esquece, tá? Sim. Agora eu preciso arrumar uma agência. Correr atrás de agência. Aí eu fui pelas vias normais. Entrei na Cato, que era muito forte naquela época. É forte até hoje. Forte. A minha mãe, eu lembro que ela pagou um mês de assinatura, porque o gratuito não ia dar, em 7 dias eu não ia conseguir fazer. Ela pagou um mês, e naquele um mês, rapidinho, a Cato, você chegava nos melhores lugares. E conseguiu emprego. E aí eu comecei a entrevista, e eu dava ultimato nos donos da agência. Falava, não vem com essa história. Eu falei, não esquenta a cabeça, não fica preocupado. De qualquer coisa a gente te liga. Eu não posso sair daqui com qualquer coisa. Você me dá uma data, naquela data, se você não ligar, eu já sei. Eu continuo indo atrás do outro. Os caras, tá, não, tranquilo, entendi como é que é. E aí nessa, quando eu falei isso para um dos donos de agência, ele viu que eu estava decidido. Estava voltando para casa, o celular tocou. Estava no busão, voltando para casa. Ele falou, você pode começar amanhã? Era para fazer o catálogo da Eurofarma, para eu ajudar lá, porque eles estavam atolados de trabalho. Falei, posso. E foi a agência que eu te encontrei, não? Agência RS. Agência RS. Exatamente, foi assim que eu entrei na RS. Caraca. Eu dei um ultimato nos caras, eles ficaram desesperados. Falei, nós vamos perder esse cara, o cara é decidido. E aí me puseram para dentro, então... E quanto tempo você ficou na agência, na RS? 9 anos. 9 anos. 9 anos. RS. E nesse meio do caminho na agência RS, você começou como assistente de marketing e no final você estava em SEO. Isso. Eles tinham... Tipo, uma agência tinha diretor de arte para fazer criação, tinha o links patrocinados, se chamava Link Patrocinado na época, que fazia campanha paga no
no Google AdWords. Hoje é Google Ads. Google Ads. Tinha os programadores, então fazia Designers, tinha todo design, mundo. fazia o site da Pentel, da Offner, só cliente. É, cliente. a RS por um tempo ela foi. Hoje ela nem existe mais, né? O que Não. aconteceu? Não existe. existe mais. Mas ela era uma agência forte, né? Tanto é que criação de sites era o primeiro do Google por um tempo. Vocês bombavam na época. Por criação- Exatamente. organicamente, não era? Vocês eram organicamente o primeiro do Google, cara. Era, meu, nossa, caía lead pra cacete lá. Né? Era. E na época eu permaneci sempre indo em eventos. Então eu tinha carta branca dos donos da agência para estar nos eventos para trazer novidade. E eu já sabia de antemão, lá no comecinho, lá quando eu era o assistente, que tinha um trabalho chamado Search Engine Optimization, que a nomenclatura ficou SEO. SEO. E isso foi quando, mano? Quando você ouviu falar SEO a primeira vez? Foi em que ano? 2005. Puta que pariu. Cara, é dinossauro real. Ninguém sabia o que... Hoje todo mundo sabe, assim, É. na bolha, né? Mas, cara, ninguém sabia. Não tinha, a gente Você sabe que quem me explicou SEO, o que era SEO a primeira vez, foi você sabe, né? sei porque você era cliente da Você lembra? RS. É, que eu conheci o Djavan na RS. A nossa empresa estava... logo que eu comecei a empreender, nós éramos os primeiros na primeira página do Google. Só a gente fazia o que a gente fazia. Então, cara, chovia cliente organicamente. Até que um concorrente que fazia um produto similar começou a perder mercado para mim que estava fazendo esse produto de vidro. O que ele falou? Vou começar a fazer de vidro também. Só que o meu site era um site muito ruim, que só uma vez que era só eu na internet, eu aparecia sozinho. Quando esse cara que tinha um site bom resolveu cadastrar o produto de vidro, cara, esse cara, ele não foi para a primeira página e me colocou em segundo colocado. Naquela época o Google, ele dava se não tivesse muito conteúdo na internet, os 10 resultados eram seus. Era a tua home, era a tua página, era teu blog, ele tinha lá como que o pessoal chama? Quando você domina... SERP Domination. SERP Domination. Era um SERP Domination de 10 resultados. É. Então, o que aconteceu? Quando o meu concorrente cadastrou produto similar ao meu, igual ao meu, ele não foi para primeiro e me deixou em segundo. Ele foi para as primeiras 10 posições e ele me tirou da primeira página. Cara, você tem noção? Naquela época a gente estava faturando uns 60, 70 mil reais por mês, que vinha tudo do Google SEO, Orgânico. tudo do Google orgânico. E do dia para a noite, Dija, eu sumi da internet e parou de tocar o telefone. Do dia para a noite, assim. Hoje, terminamos o dia com o telefone tocando e atendendo. No dia seguinte, o telefone parou de tocar. A gente não estava entendendo. O que está acontecendo? O telefone está funcionando? Tá, fizemos ligação, está funcionando. Aí ligamos do celular, tá funcionando. Caramba, o que aconteceu? Naquela época, pra você entender, a gente era tão inocente que a gente nem demorou para entender o que tinha acontecido. A gente demorou, sei lá, a gente percebeu que o telefone estava tocando, era umas 10h30, 11 horas, a gente foi perceber depois do almoço que não estávamos mais no Google. E aí foi quando a gente falou, na época com o Johnny, né? Eu falei, Jô, ferrou, sumimos do Google, concorrente entrou, e agora ferrou. Ele falou, cara, eu conheço um pessoal, porque a RS trabalhava em comunicação visual na época que o Johnny era... O Johnny fazia, é O verdade. Johnny fazia stand para ele e falou, cara, eu conheço uma agência que trabalhava com comunicação visual, igual eu na época, e agora eles se posicionaram no digital, e eles estão super voando. Falei, então liga para eles. Ligamos, marcamos uma reunião, fomos lá. E aí... Chegou lá, esqueci o nome dos donos lá. O Alan e o Alexandre. Eles sentaram na mesa, trocaram ideia com a gente, explicaram um pouco de marketing digital. E aí nós contratamos um site, porque o nosso site era uma porcaria. Contratamos o Google AdWords na época. E aí ele falou, eu acho que seria legal você fazer SEO também. Eu falei, o que é isso? Aí ele explicou por cima e falou, vou te chamar um cara. E aí chama o Djavan. O Djavan entra na sala e explica o que é SEO. E a gente contratou SEO também. Foi. E foi isso, cara. Esse foi o início, quando a gente se conheceu a primeira vez. Eu lembro do dia, cara. Sentando na sala e explicando pra gente o que era SEO. Porque no fim das contas, eles não sabiam o que era SEO. Como eu estava nos eventos, eu falei, tem coisa nova aí. Isso daqui é um serviço que dá para colocar. E aí, como é que funciona? Você sabe? Eu falei, eu sei todo o caminho. Porque SEO... Tava desbravando também o mercado, né? Muita gente descobrindo como fazer. A gente tinha que virar, os profissionais que queriam ser um profissional de SEO, tinha que virar noites
lendo, procurando, porque não é que nem hoje. Hoje você entra no YouTube, Você é você louco. digita como. Hoje tem tudo. Como fazer qualquer coisa tem no YouTube. Tem no Não é, YouTube. esquece. Naquela época, não tinha. Naquela época, eu era um cara sempre muito desconfiado. Então, quando você me explicou que era SEO, o que eu fiz? Saí e fui pesquisar sobre SEO. Já era carente de conteúdo da internet naquela época. Era 2013, 14. 2013, 2014. Uhum. E a internet era carente de informação. Cara, a internet de 2013, 2015, vamos falar. 2015 para agora, cara, pelo amor de Deus, é outro coisa. universo, outro tudo. É muito diferente. Então com isso, eu consegui sair do assistente, né? Como eu era um fuçador e buscava coisa nova, eu preciso disso para me mover. Você vê como o marketing digital não é só ganhar dinheiro. Trabalho duro pra caramba. A gente se divertia com isso, era legal. E o que a gente tinha de referência, como muito conteúdo em inglês, e os brasileiros que estavam começando naquela época com o assunto SEO, também estavam nessa mesma realidade. Foi aí que eu comecei a descobrir por outros membros lá da equipe que eu precisava acompanhar podcast. Mas podcast vou chamar de raiz, que era só áudio. Caraca. Então você entrava, os caras gravavam, pode ser... Isso que ano? 2007, 2008, Caraca. 2009. Eu acho que eu não vou lembrar com toda certeza, mas 2008, com certeza, 2008 começou a ter os primeiros eventos de SEO, por causa dos podcasts que faziam sucesso na bolha. Na bolha do SEO, a galera começou a se conectar. Inclusive, só para vocês terem uma noção, eu ouvia muito Flávio Raimundo, Caraca. responsável pelo Afiliados Brasil. O Paulo Faustino era um cara de Portugal que acompanhava o pessoal de SEO nos grupos de Facebook, que era fortíssimo o Facebook. E nos podcasts estava sempre como convidado o Rafael Reis, que já esteve aqui. Ele é outro dinossauro, né? O tanto é que o Faustino, o Raimundo e o Reis fundaram o Afiliados. O Reis era sócio, só que o Reis saiu e agora eu acho que é só o Faustino e o Raimundo. E o Flávio Raimundo, exatamente. Então era o que a gente tinha para entender se a gente estava indo por um caminho certo. Porque era tudo meio que no escuro. Você estudava sobre alguma coisa e não tinha onde ver. E aí, estamos fazendo certo? Você está fazendo também? Aí começou a ter os eventos de SEO. E, cara, outra pessoa que veio aqui, é porque o episódio dele... já lançou. O Juliano Leme. Também outro dinossauro da internet. Exato. Cara. Aí começaram... Caramba, a história da internet está no podcast, hein, bicho? Eles estão vindo aqui. Quando eu vi o Rafael Reis, que você conheceu, não por mim, eu já dei pulos de alegria, porque tem uma questão muito séria que a gente sabe que o mercado é meio prostituído, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente desonesta. E eu fiquei muito feliz, fico muito feliz quando eu vi o Juliano aqui, quando eu vi o Rafael Reis, porque são pessoas do bem, né, cara? Essas pessoas se atraem de uma forma muito natural. É isso. Eu olhei e falei, o Rafael Reis está ali não por minha causa, mas olha como o Felipe que eu conheço o DNA do Felipe, ele se atrai por pessoas que eu já conheço, que é o Rafael Reis. E o Rafael Reis é um baita ser humano, bicho. Puta que pariu. Cara, gente boa. Cara, gente boa. Admirável mesmo. Porque é um cara muito grande. Sim. Ele já é muito grande no geral. Na bolha dele, na bolha do marketing digital, ele é gigante. Ele é muito respeitado. O cara é muito respeitado. É uma referência. E é um cara humilde pra cacete. Meu, impressionante, cara. É uma aula. É uma aula. Então, ali eu estudava bastante blogs de SEO, ouvia os podcasts e começou a ter os eventos de SEO. Qual foi o primeiro evento de SEO? O que eu fui foi o iSEO, que foi lá em BH. Tem evento de SEO ainda, Dija? Assim, evento maior, de grande proporção, assim? O último que eu não estou mais no mercado de SEO, entendo bastante disso, mas não estou mais no mercado. Peça seu copo aí. O último que evento com esse que levava assim um grande nome de SEO era o Search Master. Esse aí eu parei de ouvir. O Flávio Raimundo iniciou o Search Master. Era do Flávio também? Isso, ele que iniciou e depois ele foi para o Afiliados Brasil e tudo que o Flávio Raimundo fazia eu ia seguindo. Você ia acompanhando. Foi por isso que fui parar no Afiliados Brasil. Mas voltando lá, então, era blog, podcast, só áudio,
os eventos e curso. Começou umas agências de SEO despontar. Os CEOs da agência, o Fábio Ricota, era um cara que despontava muito. Gigante até hoje. Fiz o curso, a segunda turma do... É o mestre, a agência mestre, né? Isso, a agência mestre. É. E aí eu fiz a segunda turma. Aí na segunda turma, olha que curioso, tava lá Eduardo Storini, era aluno dessa segunda turma. Juliano Leme, Mentira, era aluno da segunda que legal. turma. Aí tem mais a Clau Boaventura, a galera que tá no mercado Tá até no mercado. hoje. A galera que tá forte aí no mercado. Alguns não especificamente em SEO, mas... Não, mas no mercado digital, no geral. Exatamente, nós continuamos no digital. Você vê, a galera que tava lá descobrindo e redescobrindo e desbravando de fato o setor, são as pessoas que estão consolidadas hoje como referência. Exato. Né? E você vê que nós não dependemos de... não que não dependemos, né? Não precisamos estar especificamente com SEO. Desde que esteja dentro do mercado de marketing digital, dá para executar várias tarefas. Total. Trabalhos Tem um universo enorme. dentro do mercado. E Dija, já puxando agora um pouco para o empreendedorismo, você estava lá como SEO, com um baita respeito, você era uma referência dentro da agência, um cara com 9 anos de experiência junto com sócios, então, cara, todas as decisões passavam por você, pautavam por você lá. E aí... Mas eu estava frustrado. Você estava meio frustrado, você queria algo mais, você já estava há muito tempo lá, querendo ou não, é plausível, né? E aí, eu trabalhava com vidro, e quem conhece um pouco da minha história sabe que eu passei por uma síndrome que eu chamo de síndrome do Shark Tank, porque eu achava que o vidro nunca me enriqueceria. Então, eu achava que aquilo lá estava sendo só um trampolim de jump de academia. Então, por mais que me alçava alguns saltos, mas eram saltos super pequenos e que nunca eu ia conseguir chegar onde eu queria. E eu caí nessa história, por assistir Shark Tank e ver que talvez no meu negócio tradicional de vidro, a Camila Farani nunca investiria. E aí eu falava, cara, o que eu vou fazer? O meu mercado não é bom, porque eu acreditei nesse universo startupeiro. Eu falei, cara, preciso ir pro digital, preciso ter uma empresa escalável, etc. E comecei a ir atrás de sócios que poderiam me trazer essa parte técnica do digital. Eis que chego no Djavan e falo, Dija, seguinte, bicho, eu tô investindo aí em empresas. E aí você me trouxe uma ideia, cara, que foi a ideia que nós fundamos a Aprende Web. Mas e aí, qual é... Você já pensava em... Antes de eu te chamar, você já pensava em empreender? Ou o meu chamado, quando eu te fiz o convite, foi a primeira vez que isso veio à tona como possibilidade para você? Eu sentia que eu estava ficando para trás. Eu não sei explicar. Você estava com uma sensação de atraso. De atraso. Primeiro, é bom trabalhar com equipe competente, porque competência também é contagioso. Aí Total. você vai ficando bom. Exato. Você fica bom. O cenário te molda. Você vê, tipo, você está num ambiente cheio de profissional bom, você tem uma deficiência aqui, tem um cara ali que manja tudo daquilo. Exato. Você não paga um centavo. Você vai aprendendo com os amigos, com os colegas. 2 segundos o cara te ensinava tudo. Total. E mesmo assim eu estava frustrado porque esses caras eram bom em que nível? Bom a ponto de ser pego pela concorrência. Então eu via vários indo embora, sendo levado pela concorrência até. A concorrência roubando mesmo, né? Levando, os caras eram bons. O Eduardo Storini não durou 3 meses lá. O menino não parava de fazer pergunta de SEO. Eu falei, rapaz, o cara pergunta muita coisa. Eu não sei metade do que ele está me perguntando, meu. Não é possível que ele passa tanta coisa na cabeça dele. E era um cara que falei, imagina quando ele conseguia a resposta para cada uma das coisas que eu não respondi. Esse cara vai voar, que é o que aconteceu, naturalmente. Sim. Então rapidamente ele foi pego. E aí eu falei, que estranho, sabe? Aquela sensação, eu falei, o quão bom eu sou para não acontece nada comigo. Porque as pessoas, o mercado não estava te assediando. Eu falei, tem coisa errada. Isso quer dizer que nas entrelinhas eu estava entendendo que estava atrasado. Eu era só suficiente, não era bom. Suficiente para fazer o tá na média. Sim. E isso estava me incomodando um pouco. E eu fiquei bem frustrado até. Usei uma estratégia. Eu falei para os donos da agência, a gente precisa pagar uma consultoria de SEO. Para o cara dar uma olhada em como é que estão os projetos, tá? Porque era muita conta de SEO e eu não sabia se eu estava fazendo um bom trabalho em todas as contas. E aí, eu indiquei um profissional X. Esse profissional X é o sócio do Rafael Reis. Caraca! O Maurício Zani. Na época, eles já se conhecem de 1000 anos. E eles são sócios, né? São sócios. Na empresa lá.
não na web estratégica, mas no... fugiu o nome agora depois. Na empresa de SEO mesmo deles, né? Isso, no que eles fazem de SEO, de marketing e tal. Sim. Lá. E aí, com o Maurício, como eu tinha intimidade assim com ele, eu abri meu jogo. Falei, cara, eu não sei se eu tô rendendo o suficiente, se eu fiquei para trás, se eu tô patinando e a galera tá voando. Tá deslanchando. Abri o jogo para ele, me abri com ele, ele analisou, tá, entendi. Desabafou mesmo, falou, Desabafei. e aí? Será que eu tô na média? O que tá acontecendo? Foi papo de ser humano. Não, Sim. eu aproveitei que ele estava ali no contratado para dar... Sim. uma Trocou uma ideia consultoria. nos bastidores. E ele era do meu mercado. Ele falou, cara, tá tudo bem. O que você faz tá de acordo com o que o mercado está executando. Não fica preocupado achando que você está fazendo um mau trabalho. E aí eu fiquei um pouquinho mais tranquilo. Quando eu estava naquela fase do mais tranquilo, veio o Felipe com aquela pergunta. Não tem alguma coisa que você acha que dá para fazer dinheiro no digital? O que eu estava fazendo nos meus bastidores? Eu estava acompanhando um tal de Érico Rocha com fórmula de lançamento. Falei, tem um fórmula de lançamento aí. E aí no meu network eu consegui um login de acesso à fórmula de lançamento. Aí eu falei, você tem quanto tempo você precisa? Você me acelerando. Do jeito que você é acelerado 220, não sei, 380. Você me acelerou, falou, quanto tempo? Eu falei, eu não sei. Daí você me deu um prazo, você inventou um prazo, eu me lasquei. E aí eu comecei a assistir aula atrás de aula, 68 aulas, não acabava mais, aquelas aulas de fórmula de lançamento. E aí eu falei, tô pronto. Bora. Foi quando ele falou, e aí, topa aí. Aí você fez aquela conversa de não dar, o que eu vejo você falar hoje para todo mundo, que não dá para tocar o CLT fazendo um meio a meio. Eu tinha que respirar fundo, como se fosse mergulhar. Respira fundo, tampa o nariz e mergulha. Bora. Você me deu um chacoalhão ali, eu fui. Ele falou, E como foi isso aí pra você, bicho? Assim, em casa, com a esposa, como foi sua cabeça? Eu tava solteiro ainda. Ah, tava solteiro ainda? É. Boa. Então foi mais fácil. Foi um pouquinho mais fácil. E como que foi pra você, cara, essa... Puta, vou, não vou, querendo ou não, você largou um emprego de 9 anos, cara. E aí? Aí eu fui na coragem, porque eu precisava me realimentar, porque tava acabando a Tava graça. precisando de desafio Eu na vida. não queria ganhar dinheiro. O povo hoje, no tempo de agora, ouve falar do termo marketing digital, é igual a ganhar dinheiro. Exato, Marketing digital não é ganhar dinheiro apenas. Exato. Marketing digital, você faz uma empresa, enfim, tudo aquilo Você faz que eu já tudo, falei. né? Você faz tudo acontecer. Se você fizer o marketing, na verdade, se o Rafael estiver ouvindo esse podcast, ele vai dizer, Djavan, corrige isso daí. Diga marketing no digital. Porque marketing, ele é marketing em qualquer lugar. Ele Exato. apenas acontece no ambiente digital, ele acontece tudo É isso, perfeito. digitalmente. É a melhor descrição que pode ter. Marketing Isso, no digital. no digital. É lá dentro. Aí o Felipe me desafiou, comecei a assistir as aulas, aí eu lembro até que você falou, o que precisa? Falei, nós vamos precisar de um lugar para gravar as aulas. Aí você mostrou a garagem lá, falou, aqui tem uma garagem, e na minha cabeça lenta, mó tranquilidade. Eu não conhecia o Felipe, eu conhecia o cliente Sim. multipainel, mas o Felipe acelerado eu ia conhecer a partir dali. Aí você me acelerou, quando você me mandou mensagem, falou, está pronto. Foi no final do ano isso aí, né? Foi. Que a gente tava fazendo uma reforma, você falou, preciso de um estúdio, a gente vai precisar de Isso. estúdio para gravar conteúdo. Eu falei, É. essa garagem eu vou fazer uma sala de reunião, etc, etc. Então eu já vou dividir aqui, eu vou fazer um estúdio. Fizemos um estúdio. Não, para mim, eu pus na minha mente ali, falei, 3, 4 meses, 15 dias o negócio, tá pronto, Djavan. E aí, como é que tá? Falei, meu Deus do céu, onde que eu fui me enfiar? Esse cara é muito doido. 15 dias já tava pronto, falei, cara, ele já tá pronto, meu Deus do céu. Aí fomos, aí falando E fomos com cara e coragem, né? de estratégia, o que a gente precisa? Nós precisamos ter o expert. O expert. O que eu faço? Aí eu lembro que eu comentei, falando, vamos procurar um youtuber para a gente lançar ele. Aí você encontrou um cara, o Fernando Mafra, que aí por causa do Fernando Mafra, do Viajando na Fisiologia, eu acho que era isso. Ele falou que conhecia o Rogério Gozzi, do Anatomia Fácil. Exato. E foi o Rogério Gozzi, do Anatomia Fácil, que a gente pôs a mão. Eu tinha dado para ele eu tinha patrocinado o Mafra com uma lousa. Isso. E depois dei outra pro Gozzi. E aí falei, Gozzi, cara, tô com uma proposta de negócio para você. Vem aqui. Ele veio. Aí ele falou, cara,
Como Mas- você ganha dinheiro na internet? Eu ganho com os views do YouTube. Isso, Só, com né? AdSense, com Com AdSense. só. AdSense. Eu falei, bicho, vamos fazer E a um gente- curso. Lembra que a gente foi honesto? É a coisa mais prazerosa que tem na vida. A gente foi super honesto com o Rogério. Rogério, nunca fizemos. Nós sabemos o caminho por onde tem que ser feito. Bora. Bora, topa aí com a gente? Tipo, não precisava enganar aí. Exato, falamos Cara. real. Falamos, ó, estamos abrindo a empresa Isso. e, cara, vai ser muito legal. Você não tá fazendo isso, no mínimo, vamos aprender muito. Exato. Bora. E, cara, deu certo pra cacete. Deu. Ganhamos dinheiro, hein? Ali eu vi, hoje eu entendo a frase, faturamento não é lucro. Exato. Eu vi isso por A mais B. Como você já tinha um background muito, Faturamos muito dinheiro. muito maior do que o meu com relação a cifras, então no digital você fala, qual é o custo? Internet, aluguel, água, luz, não sei o quê. Não é. Não é de jeito nenhum. Eu tenho isso na minha mente até hoje. Djavan, nós faturamos tanto, precisamos pagar o custo do Facebook, que rodou campanha. Aí Que era pagou, tudo Face na época, né? Era, Tudo Facebook. Face, é. Aí pagou o custo, dá os 50% do Expert. Ficamos com a nossa 50%. Esse daqui, Djavan, eu falei, rapaz, não para. Que hora que eu vou pôr a mão no... Exato. Esse daqui, a empresa não pode parar. Ele é desse jeito. Capital de giro. Capital de giro. Ó. Então, nós vamos pegar um pedaço aí, um pedação. Eu falei, nossa, aquele pedaço... Puxa vida. Esse aqui, Djavan, senão a empresa para. Agora que sobrou, quantos nós somos? Aí eram os 3 sócios. E essa fatia divide em 3. Aí eu pegava o quê? Aquela bolachinha. Olha o tamanho do bolo, Diabo. É. Toma essa fatiazinha. Essa é a Aí ele sua. me dava um clube social, aquela tuc. Eu falei, nossa. E, cara, mas foi por isso que a gente... Mano, você lembra que em algumas reuniões de sócios, a gente tinha um universo, eram várias empresas funcionando lá, né? Você lembra que muitas vezes na reunião de sócios que eu tava fazendo com todos os sócios de todas das empresas, eu falava assim, a Aprende Web é a única... Porque teve uma época que tinha um monte de empresa queimando caixa. Eu falava assim, a Aprende Web é a única que tá com grana aqui, cara. Por quê? Porque a gente sempre teve essa consciência de guardar o dinheiro. E Dija, porra, olhando pra trás, cara, porra, fizemos ótimos lançamentos, cara. Sim. Assim, a gente faturou muito dinheiro no Anatomia Fácil. Faturou muito dinheiro no WTP. WTP. Muito dinheiro, cara. WTP, eu tenho que dizer, eu não acreditava No quanto... naquele naquele curso. produto. Não, porque o Felipe, acho que hoje você está, vou chamar assim, hoje você está curado, Sim. você está mais consciente, calmo, mais pé no chão. É. A maturidade vem, né? Não adianta. Que era um ritmo frenético. Você pegou o André do WTP, falou, vamos gravar. Tô falando assim porque para o pessoal ter uma noção de como é que era. Pra vocês terem ideia. O André é um cara que tinha uma loja de pintura, de acessórios automotivos na Ricardo Jafé. Tem até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Na Ricardo Jafé aqui em São Paulo. E ele é amigo do meu sócio. Fomos lá um dia para eu arrumar a lanterna do meu carro. Tinha uma banheira. E eu vi o André pegando a roda De um carro. de um carro, uma roda cinza, Uhum. mergulhando a banheira. O que eu achei? Falei, virou borracheira essa porra. Tá lavando a Até roda. falei, ô André, tá trocando pneu, bicho? Porque o borracheiro não põe a roda na água pra saber onde tá furado? Mas era só a roda, não tinha um Exato. Aí pneu, eu falei, né? o que ele tá fazendo? E quando ele me tira a roda tá camuflada, verde. Tá com uma pintura. Aí eu falei, bicho, Em segundos tava pronto. ele mergulhou uma roda cinza e saiu pintada. Eu olhei e falei, o que é isso, André? Ele falou, pintura hidrográfica, tal. Eu falei, mas você tá fazendo aqui? Ele falou, eu falei, mas você dá curso disso aí? Ele falou, dou, só que aí, cara, o cara paga R$1.000, vem aqui e passa o dia inteiro. É. Eu falei, o cara te paga R$1.000 e passa o dia com você por R$1.000, E quanto você tá fazendo? Vem uns 3 aqui, e aí eu faço. Eu falei, bicho, vamos ensinar isso na internet. Vamos escalar, né? Escalar. Ele falou, não dá. Como que eu vou ensinar a pintar na internet? Eu falei, dá. A gente dá um jeito. Dija. Liguei pro Diaba na hora, na loja do André. Dija, como que tá o estúdio aí? E ainda falei assim, como que tá a agenda do estúdio? Não tinha ninguém. Como que tá a agenda do estúdio, Dija? Eu vou. Deixa eu dar Tá uma olhada. livre. Eu falei, verifica se tem agenda. Aí o Diaba- Isso que é bom. Aí- isso, tá vendo? aí- Isso que é marketing digital. aí- Se diverte. Aí o Diaba foi lá. Marcamos de começar a gravar na semana. Gravou em uma semana, eu desacreditei. E aí lembra que nós chegamos no estúdio, o André travou. O cara nunca tinha dado uma aula, ele não sabia como. Ele não falava como- pra câmera, ele não sabia falar pra câmera. É. Aí o Felipe, assim, com um lapela, fala, André,
como que é isso, aquilo, outro. Para responder, ele era excelente. Excelente, Para exato. dar aula, para tomar iniciativa. Bom, pessoal, vamos à aula. Nada, não E, cara, funcionava Djavan, assim. é legal falar isso, porque, cara, isso é a realidade do empreendedorismo raiz, bicho. MVP escancarado na cabeça do empreendedor. Uhum. Gente, a gente ia lançar um curso de um cara que tinha tudo pra ensinar, só que na hora que a gente falou gravando, travou. Olhou pra câmera, travou. Não saía. Desligava a câmera, começava a trocar ideia, o cara respondia tudo. Tá bom, André, agora fala pra câmera. Gravando, travava. Falou, ferrou. Como que a gente vai destravar esse cara? O que eu fiz? A gente tinha um microfone de lapela. Ficava fazendo assim. Um microfone de lapela. Eu fui pra frente da câmera. O estúdio era pequeno, nós nos esprememos. E com o microfone de lapela, porque o lapela, ele pega só localizado. Então, não tinha um microfone. E não tinha um microfone que pegava os dois. Eu soltei o microfone de lapela com o fio na câmera. Oi, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Felipe. Eu tô aqui com o André, especialista em pintura hidrográfica. E a gente vai dar o curso pra vocês de como fazer. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei do ponto de vista de consumidor, aprendiz, porque eu não entendia nada também, Nada. comecei a perguntar para André, tá, comprei o curso, primeira aula, como que eu faço agora? Eu comecei a roteirizar a aula com ele. Eu posso fazer isso numa Tupperware? Vou precisar de uma banheira, um tanque? Como que funciona? Coloquei nele. E aí ele, não, você pode fazer assim, assim, assado. Tá, mas a água, como que funciona? Tal. E assim a gente gravou o curso inteiro. Uma semana, inteiro. eu lembro. E foi um curso com nota máxima. Ficou 3 anos vendendo. Com aquela uma semana, ele ficou 3 anos vendendo. E faturando. assim, não é só um curso que a gente vendeu. Nota máxima de satisfação. Exato. A galera pirava no conteúdo. Com o fio aparecendo. O pessoal nunca reclamou. Nossa, que amador o fio aparecendo. Cara, o conteúdo estava entregue. E muita gente ganhando dinheiro, lembra, bicho? Sim. Teve alunos abrindo oficina de pintura hidrográfica, ganhando dinheiro, mandando depoimento. Falou, bicho, eu estava endividado. Minha vida mudou, tô tirando um carro. Falei, cara, aí a gente ganhando dinheiro. A vida do André mudou. A vida do André mudou. Ganhou dinheiro Radicalmente. pra caramba, o André. Nós ganhamos dinheiro. E os alunos ganharam dinheiro, cara. É aquela transformação, assim, você fala, nossa, que delícia, bicho. E o importante, a gente está falando de um micronicho. Exato. Tem sempre o mercado de relacionamento, saúde e ganhar dinheiro, renda extra. São os Total, três. é. Qualquer jovem de hoje que vai, vou começar no marketing digital, ele vai para um desses três. Exato, cara. E Eu quero fazer... Puta, é meio clichê demais. Já vi, e é um mercado que já tá, de certa forma, prostituído, Exato. queimado. Está prostituído porque o foco não é Ensinar. ensinar alguém, não é ensinar o cara que tem uma loja de som a instalar som e fazer pintura hidrográfica para ter Uma renda extra. uma renda a mais naquilo que ele já fazia. Porque aquilo é real, é uma entrega real. Não é. A gente não está fazendo uma promessa, compra o meu curso, porque aí você vai aprender a fazer o seu curso e aí você vai aprender a vender o seu curso. Quando você fizer isso, você Ensinando ensina... outra pessoa a fazer venda de curso. Você tá Vira doido. uma bolha, cara. Vira uma pirâmide. Não dá isso. Eu vou te ensinar a vender curso, aí você vai aprender a vender curso e vai criar um curso para ensinar outra pessoa a vender curso. Isso. E essa pessoa, quando aprender, vai ensinar outra pessoa a vender curso. Isso é quase que uma pirâmide. É uma pirâmide, cara. Isso. É a mesma coisa. Muita gente começa a vender curso. Aí ganha dinheiro vendendo curso. Então, Se quero ganhar- auto-intitula empresário. Porque está vendendo curso, tem um CNPJ aberto. E se auto-intitulando empresário, se posiciona na internet como empresário e começa a ensinar outros empresários a como empreender. O cara nunca empreendeu, o cara só vende... O cara, não que vender curso não seja ser empresário, só que o cara ele sempre trabalhou sozinho, ele nunca teve uma empresa grande, ele nunca transformou aquele conhecimento dele num equity. Se o cara, de fato, começou a vender curso, cresceu, montou uma escola, essa escola se estruturou, ele montou equity, que é valor de marca, valor de branding, valor de empresa, de CNPJ. E aí sim ele se tornou empresário, é uma coisa. Só que o cara fez um lançamento, ganhou dinheiro ensinando nesse lançamento como fazer lançamento, não estruturou uma empresa,
se auto-intitulou empresário e começa a vender a fórmula mágica de empreendedorismo. Não é assim que funcionam as coisas, cara. Porque o foco, você vê, o foco é ganhar o dinheiro. Então, se eu tenho que Foco na grana. eu tenho que contrair esse marketing digital, tudo bem, vai. Deixa eu contrair isso daí. Exatamente, cara. Mesma coisa, cara. E o nosso foco não era ensinar o cara com pouca instrução, pouca formação, a conseguir mais grana, mesmo sem precisar fazer uma faculdade, pegar um longo caminho. Total. Aqui, ó, é no seu ambiente, bota um tanque aí, você vai ganhar mais dinheiro. E promessa feita, promessa entregue. Entrega. Galera E a gente fez isso. tinha uma coisa que eu adorava e continuo gostando, porque a gente era... O nosso foco não era ganhar dinheiro, desde quando eu virei sócio teu e desde sempre. Sim. Então, a gente tinha no nosso DNA, a gente era inadmissível não atender bem o aluno. O cara tá com dúvida, o cara não tá conseguindo. Total. De um dar A bronca gente no outro. A gente tinha visão de empresário. É. Nós temos uma escola, precisamos ensinar, ajudar a galera até o final. Mano, o negócio era sério. Sério. O aluno falava, eu mandei... Ó, eu tinha uma cena, essa era um clássico. Já mandei 5 e-mails, falava com o André, do WTP. Mandei 5 e-mails pro suporte e não me respondeu. O que o André fazia? Com todo o direito e... Vinha porque pra cima. Era a sua majestade, o aluno estava falando. Se ele falou que mandou 5 e-mails, Javan, o que está acontecendo? Pô, o cara falou que mandou 5 e-mails e não foi respondido até agora. Ok, André, deixa eu ver. Porque a minha preocupação era igual a dele. Exato. Eu não ia tirar o meu da reta. Deixa eu ver aqui. Achei, André. Aos 5 e-mails. 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4, até 10 e 6. Esses são os 5 e-mails que ele mandou. Eu respondi às 10 e 7. Então, ele mandou mesmo 5 e-mails. Foi respondido 2 minutos depois. Vê com ele aí qual que é o BO. Qual que é o BO. Aí, o que acontecia? Tomava uma bronca gigante e pedia milhares de desculpas. Porque se pra gente ele era prioridade e ele fazia uma coisa, uma palhaçada Sim. que nem essa, a gente se estapeava. Exato. Descobria que o problema não estava aqui, estava lá, fala, filhão, aí ele ouvia. Exato. E pedia desculpa. Exato. Fala, No pô, final- você mandou 5 e-mails em 1 minuto de distância, pô. Tá, e mandava os prints. Eu falava, ó, manda tudo para ele. É. Fala, tá, que foi Tá você que certo, mandou? isso aí. Falava, fui eu que mandei. Porque ele não sabia que a equipe era por ele, pelo aluno. A gente era pelo aluno. Exato. E, na verdade, essa é o segredo de toda empresa. Quando a empresa está voltada ao cliente, automaticamente, as coisas vão dar certo. Porque está voltado ao cliente. As coisas estão focadas no que mais importa, que é a satisfação do cliente. O cliente satisfeito, ele fala bem, ele volta e ele, cara, te dá recorrência, que é o que você precisa, cara. Então, quando você vende sonho, vende promessa e não entrega o que precisa, como no mundo digital, como no mundo offline, como em todo universo, todo nicho tem os seus ruins, né? Você está trabalhando errado. Você está fazendo um trabalho que, hora ou outra, vai acabar. Porque você está matando tua plantação. O cliente é o foco, sempre tem que ser. Então, A gente tinha essa filosofia. a gente trabalhava, a gente ficou atuando em micronicho, porque era mais seguro, né? Pelo menos a minha visão era mais seguro, porque a gente Era estava mais fácil de aprendendo. lançar. A gente estava aprendendo a fazer um micronicho, entregava o que prometia, não prometia que a pessoa ia ficar milionária, porque WTP ensinava uma coisa que, ok, ia mexer no bolso da pessoa, fazer ela ganhar mais. O Anatomia Fácil, não. O aluno que comprava não ia ganhar 1 centavo a mais, mas ele ia ficar expert em anatomia. Ia entender todos os termos anatômicos, ia entender sistema circulatório, sistema ósseo. O aluno, Ficava craque em a tudo. mente explodia. Pum, eu entendo tudo agora de anatomia. Era isso que a gente estava entregando. Tá vendo como o Total, marketing digital não é só ganhar dinheiro? E assim, a gente tinha depoimentos, não no WTP só, mas na Anatomia Fácil. Pessoas que passaram em concurso, pessoas que estavam de DP, estavam de exame e estudaram o curso que acabaram de comprar e não só recuperou o exame, quanto não levou DP, se formou na faculdade. Cara, ganhar dinheiro e ver o sucesso do cliente, tipo, caramba, ganhei dinheiro, o cliente me pagou. E tá extremamente satisfeito com isso. Que delícia, cara. E eu faço até um desafio. Eu dou certeza absoluta. Em uma data X futura, a pessoa está assistindo agora esse podcast. Aí ele vai olhar aqui, vai olhar ali embaixo quantas visualizações já teve. Ele vai ver um número, ele faz parte de um daqueles números. E eu garanto que aquelas pessoas ali, em algum momento da vida, precisou passar numa consulta médica, com uma enfermeira, com um fisioterapeuta.
E esses caras, eu dou certeza absoluta que naquele número tem pelo menos uns 10% que foram alunos do Anatomia Fácil. Então o cara te examinou porque o conhecimento dele aumentou, porque ele estudou com a Anatomia Fácil que a gente estava envolvido. Tanto que o universo da saúde, ele é muito famoso. A gente já teve... A gente começou... O Rogério já era grande na época. Isso, ele tinha... era o maior canal de ele já, anatomia do Brasil. ele já tinha 100 mil seguidores, 100 mil inscritos no YouTube na época. Hoje ele já está com mais de 1 milhão. Exato. Né? O André do WTP nem tinha Instagram. E o Instagram dele, a gente construímos o Expert, né? Ele tinha um conhecimento e nós construímos o Expert. E, cara, o Anatomia Fácil cresceu de tal maneira que ele se tornou uma celebridade no universo dele. Então começou a ter palestra, ele fazia muita palestra em universidade e a gente já teve a oportunidade de ir acompanhá-lo, porque a gente até intermediava as palestras por um tempo. Chegamos lá, cara, você chegava numa faculdade com o Rogério, ele era celebridade. Era muito doido isso. Ele era celebridade. Na rua ninguém reconhecia ele, porque é uma bolha, é um nicho, né? Um subnicho. Mas chegava na faculdade, bicho. Eu lembro de um dia que a gente estava num pátio de uma faculdade, lá em Campinas, nem lembro que faculdade que era, que a gente foi negociar a palestra, sei lá. A gente estava lá com a reitoria, sei lá. E deu intervalo. E aí o pátio do nada encheu. Você lembra, cara? Você lembra? Todo mundo em cima do Rogério. Parecia que era o Brad Pitt, sabe? Exato. Nossa, era uma loucura, muito né? doido. Muito louco. A gente E viveu aí- essas coisas na pele, assim, acompanhando isso aí. E o que acontece? No fim das contas, existe dinheiro também no micronicho. E o que você estava falando a gente estava falando do aluno, de se preocupar com o aluno, a gente vive uma realidade onde tem muita cópia. Copiaram o curso, copiaram o e-book, copiaram. A minha frase padrão, pode copiar tudo. Isso eu vivenciei na prática. Sim. A pessoa pode copiar tudo. Agora, quero ver copiar o pós-venda, o atendimento que a gente dá, a Exato, não preocupação. consegue. Esquece. Se você se preocupa com o aluno, então você não vai E copiar. a gente teve pouco caso de pirataria. Tivemos Exato. pouco. Tivemos Porque- alguns casos isolados, mas pouco caso no geral. Porque deixava de existir, porque o cara vendia e não atendia no pós-venda. Exato. E era uma Aí ficava porcaria. na mão, o aluno voltava reclamando do outro. O André, não é comigo que você tem que reclamar, vai falar quem mandou você copiar, desculpa, quem mandou você comprar isso aí a preço de banana. Vai reclamar com a cópia lá, a gente aqui atende os nossos alunos, vocês são bem... Exato. Aí o cara já tinha investido um percentual pequeno lá, aí pagava o curso inteiro aqui para daí ser atendido. Quando ele poderia só investir aqui e não querer o barato que saiu muito mais Total. caro. E Dija, você lembra que, eu não sei, faz muito tempo que eu não acompanho esse mercado, mas na época na Hotmart tinha os mais quentes e os mais queridos, se eu não me engano. E A gente ficou meses e meses como primeiro dos mais queridos. dos mais queridos. E E entramos também nos mais quentes. Alcançamos 150 graus, sim, toda vez que fazia lançamento, a gente pulava estourava. para 150 graus. esses graus é tipo um termômetro para medir, Do que tá bombando. medir para quem está dentro da plataforma. É, saber são quais os top filmes do Netflix. Exato. Né? Então era uma época onde o carro-chefe era sempre relacionamento, ganhar dinheiro E do nada aparecia um cara de anatomia lá no Aí meio. tinha anatomia, eu lembro que os caras falavam, que isso é anatomia? 150 graus, os caras... Eu entendi. sei disso porque eles falavam para mim quando eu ia no Afiliados Brasil. Sim. A gente não estava entendendo como é que um É curso que não é dos nichos que dão dinheiro, De fora, né? De fora. tá fazendo 150 graus, tá isso, tá aquilo. Porque tem dinheiro em todo lugar. É, exato. E a gente nem imaginou o quão a anatomia humana é uma dor do universo da saúde. Tanto do fisioterapeuta, quanto da medicina, da odontologia, da farmácia, todo mundo, educação física, todo mundo tem problema com a matéria anatomia na faculdade. Doido. E a coisa é tão séria, tão certa, né? A certeza é tão grande que eu me lembro uma época que a gente trabalhava muito, então não ficava muito... Eu não tinha aquela ilusão, eu vou ficar milionário. Não, Sim, eu estava sim. me divertindo ali, trabalhando e tal, ganhava... acho que eu vi o Juliano falando, não sei se foi aqui, que não existe... A vida do empreendedor é exatamente aquilo. Não é uma linha, não é linear. Fala, nossa, eu estou ganhando dinheiro. É o alto e o baixo, é o alto e o Exato, baixo. isso aí. É a média. Não tem como. Você ganha dinheiro na média Na dos média. altos e baixos. É. E como eu vivenciei isso, quando eu vejo outros milhares de
diversos mercados falando isso, falei, tá bom, Tá tudo então, bem. tá tudo bem. É isso aí. Então eu não vou ficar desesperado. Então eu sei que vai ter momentos que vai estar muito bem, outra hora não. E aí teve uma época que a Hotmart chamou, o gerente de contas chamou, falou, você pode mandar o endereço? Acho que 2019. Falei, para quê? Para mandar a placa. Mandar a placa? O que é mandar a placa? A placa do Black. A placa do Black. Eu não sabia. Aí o que é a placa do Black? É que vocês já atingiram 1 milhão, milha. 1 milhão de faturamento em vendas. Falei, nossa, nós somos Hotmart Black com micronicho, Micronicho, vendendo pintura e vendendo anatomia. pintura e anatomia. E anatomia, falei, nossa, que top Estouramos. demais. Da Que hora. feliz demais. É muito legal. E você tem essa placa até hoje, né? Tenho. Ali eu ponho. Aí Aquele é o troféu, eu né? ponho de fundinho assim pro cara já saber, putz, o cara já. Já chegou lá. E quem pergunta, não que eu tô menosprezando, né? Mas Claro. eu falar que é com micronicho. Exato. Dá muito mais é trabalho. construindo do Bater zero. 1 milhão com micronicho é outra É história um trabalho de formiguinha mesmo. de formiguinha. Ô, Dija, você é um cara muito antenado e você é o cara hoje das estratégias digitais. A gente já está no finalzinho. Me dá um overview do que é estratégia digital. Uhum. E me fala, você é um cara, como eu falei no começo do episódio, sempre quando eu tô pensando em uma coisa nova, quando eu tô desbravando um novo universo, no universo digital, cara, eu sempre falo, pô, deixa eu escutar o que o Djavan tem a falar. Dija, tô pensando nisso, me fala aí. Aí, cara, eu mando um áudio pro Djavan de 50 segundos. Pá! E eu já sei como o Djavan responde o WhatsApp. Ele responde uns 12 áudios de 6 minutos. E é isso que eu tô buscando quando eu te mando mensagem, né? Porque eu sei que você vai destrinchar e não vai medir esforços para me passar toda a visão que você tem do quanto isso vai influenciar aqui e ali, quais são as ferramentas, os influencers que podem me ajudar, as pessoas que podem me ajudar, as ferramentas. Meu, cara, você passa um overview, você me faz uma consultoria em 50 segundos de briefing que eu te dou. E, cara, eu escuto esse áudio, esses áudios que você envia, com a minha cabeça borbulhando de ideia. Você sempre foi assim, muito antenado. Sempre você está sabendo de tudo que está acontecendo, as últimas inovações, as últimas ferramentas, os últimos lançamentos. O que é estratégia digital e o que o empreendedor que está assistindo esse episódio não pode deixar de olhar, porque as coisas que estão funcionando hoje são coisas que ele precisa aplicar no negócio dele. Começa pelo estratégias. O que é estratégia digital, bicho? Eu penso muito em porque aquele 9 anos de agência me deu muito background, porque eu tinha um momento onde se um cliente X estava contratando a agência para aumentar as vendas, então o cara do Links Patrocinados ia começar a trabalhar para rodar a campanha. O cara do design ia fazer um design X, Y, Z. Criativo. E aí eu entendia, eu ia buscando informações e acostumei com aquilo. Entender que existia um objetivo, e aí para aquele objetivo ia pegando nem sempre todos os profissionais da agência estavam envolvidos, mas alguns, conforme o objetivo, faziam parte daquele projeto. E aí isso ficou natural para mim. Se uma empresa precisa aumentar as vendas, ou às vezes tem uma empresa que fala, não, eu preciso aumentar a minha visibilidade, ou aqui no caso de São Paulo, né? Ou em São Paulo ou no Brasil. Não, eu preciso aumentar a minha visibilidade num raio de alcance. Não, eu preciso melhorar num termo específico de busca. Para cada necessidade que salta, a minha cabeça faz assim, as peças. Você já monta o mind map na cabeça. Ele fala, aqui está a minha necessidade. Aí eu pego as peças, para isso a gente vai precisar disso aqui, precisamos disso e daquilo. Isso não quer dizer que eu sou o melhor em todos. Não, mas pelo contrário, você sabe quais são as ferramentas para trazer para o negócio funcionar. Eu sei quais são, o que precisa. Se a gente montar aquelas peças, isso daqui vai precisar de alguém para pilotar isso, para pilotar aquilo e aquilo outro. Aí eu consigo dizer onde vamos encontrar o cara para pilotar tráfego pago, ou isso, ou aquilo. E eu entrego para ele e falo, isso aqui que você precisa, não era isso que você queria? São essas peças ou essas ferramentas e precisam dessas figuras aqui para fazer a coisa acontecer. Perfeito. Hoje, para mim, funciona assim. E você tem esse insight muito rápido pela vivência que você tem. Então,
O que eu poderia recomendar para você que está assistindo esse episódio? Se por acaso você tem dificuldade com o universo do marketing digital, talvez você já foi enganado, não funciona, você não tem o resultado que você gostaria, às vezes você talvez está precisando só de um direcionamento. Mantendo as mesmas peças, as ferramentas, a agência que você trabalha. Às vezes só uma estratégia mesmo diferente. Cara, dá uma olhada. João, põe de novo aí para nós o arroba do Dija, o BG do arroba do Dija. Segue o Dija aí no Instagram. Ó, só para você ter uma ideia, eu continuo com o infoproduto, com um expert, que também é da área da saúde, só que agora é educação física. E na educação física, ele está mais nichado ainda. Ele é de grupos especiais. Caraca, então, que legal. Ele dá formação para o profissional de educação física que quer cuidar de idosos, obesos, hipertensos e diabéticos. Então, que legal, cara. Nossa, é um nicho do nicho. É o micro do micro nicho. E tem dinheiro ali também. Tem, pô. Tem dinheiro demais. E aí, enquanto isso acontece, você que já foi cliente da agência lá em 1900 e bolinha, eu também fui abordado por um ex-cliente, uma outra marca, ex-cliente da agência, que me procurou por causa dessa minha... didática, dessa questão. Porque eles estavam num momento onde não dá para ser dono de um negócio, cuidar de financeiro, de tudo que um empresário tem que cuidar e ficar olhando para o que está acontecendo no digital, o marketing, a tendência, isso, aquilo, o que o concorrente está fazendo, por quê? Por que ele está crescendo e eu não? Eles me chamaram, falaram, você me ajuda a gente a entender o que está acontecendo? E foi o que aconteceu. Eu bati o olho e falei, ok, fechamos o contrato lá. Então, eu olho junto com eles e falo, o que está acontecendo é isso, seu concorrente está assim porque ele está fazendo isso, ele está investindo uma média de X a X reais, por isso que ele está crescendo tanto no Instagram e tal. Total. E para vocês rebaterem o que eu recomendo, se vocês não querem bater de frente, querem uma coisa mais orgânica, uma coisa mais pé no chão, vamos por esse caminho aqui. E assim você desenha um mapa. E rapidinho, e para mim é normal. É normal. Para eles, eu falo, nossa! O que é Total. simples para mim, para o cara falar nossa. Eu falei, como é que ele falou nossa? É isso aí. É isso. É ignorar o óbvio, mas o óbvio não é óbvio, cara. É muito louco. Então, cara, precisa dar uma afinada na estratégia digital que você tem, ou se você nem faz nada na internet, o Djavan não é agência. O Djavan não vai pegar lá e te atender, mas ele vai te dar um direcionamento. Um bate-papo, uma reunião com o Djavan vai explodir tua cabeça e te dar vários insights. É um cara que, de fato, vai entender tua dor, vai buscar os remédios e apresentar aqui a solução para que você... E já te apresentando não só a solução, mas também os caminhos. Ó, vai por aqui, por aqui, por aqui. Tá aqui essas ferramentas, tá aqui essas agências. Procura isso, isso, isso. E vai te dar toda a assessoria. Djavan é um baita de um cara para isso aí. Vou dar um último exemplo para o pessoal ter um pouco de noção do como que funciona. E eu não forço, tá? As coisas acontecem. Sim. A gente ouve muito falar no mercado de marketing digital que o mercado americano está anos à frente da gente com relação a tudo. A estratégia, a captura de lead, eles estão sempre mais avançados porque eles começaram primeiro do que a gente. Ok. Mas aí tem um episódio de uma ferramenta, de uma inteligência artificial que explodiu no planeta inteiro no mesmo momento para todos, que é o ChatGPT. Exato. E, por incrível que pareça, o mesmo ChatGPT que chegou em 2022 para quem é brasileiro, para quem é americano, japonês, não importa a raça, é o mesmo. É o mesmo. E ainda assim, os americanos, eles já estão na frente. Aí, eu falei, opa, por que uma coisa é começar primeiro e estar na frente? Como é que eles começaram no mesmo tempo e já estão na frente? Aí isso aqui começou a me incomodar. O que aconteceu nessa busca, né, de ficar futricando para cá e para lá? Todo mundo sabe que a gente, quando você está escrevendo um comando lá no ChatGPT, quero isso, me ajude naquilo, me fale sobre isso. Aquilo nada mais é do que um prompt. Só que aí, existe uma forma onde você... E eles vendem prompt hoje em dia, né? Prompt isso, pronto. Tem. Compre os prompts necessários para você conseguir XYZ. Já tem e-book de os 500 prompts de não sei o quê, 400 prompts de não sei o que lá. Esquece tudo isso. Não que esquece, pode ser útil para alguém. Mas pensando no caminhar com as próprias pernas, e se a gente perguntasse para o ChatGPT como eu devo escrever um prompt para ele? Porque se eu quero que ele me ajude a escrever o melhor texto sobre lousas de vidro... Você já fez esse teste? De pedir para ele te dar
Caminhos eu pro tenho prompt. eu tenho um prompt que ele vira um... deixa eu só Termine. concluir. Faz quanto a gente quer escrever o melhor texto falando sobre lousas de vidro no mundo. Tradicionalmente, como seria o nosso prompt? Me ajude a escrever um texto completo sobre lousa de vidro. O melhor do mundo, desde o início começo. da história, não sei o quê, desde a matéria-prima. É isso. Esse é um prompt raso. Na verdade, o ideal seria: ei, ChatGPT, eu quero escrever sobre o melhor texto sobre lousa de vidro. Só que eu não quero escrever como eu acabei de falar para você. Me ensina como que eu devo Te pedir. te pedir. Isso. Aí ele fala: Existe... Você desenhou um prompt. não, Pra eu pedir um descobri. prompt. Eu descobri um prompt. Não, mas você consegue escrever um prompt É. de forma, um pouco mais ampla, para que com esse prompt você consiga pedir para o ChatGPT um prompt? Sim, é esse Então, daí. então Esse você daí. já escreveu? Não, esse prompt não, eu não criei. Tá. Eu só descobri Não, ele. você descobriu, mas escreve um. Escreve um prompt para a gente colocar aqui na descrição do vídeo. Tá, sobre o quê? Escolhe um assunto. Não, um prompt pedindo um prompt. Então, eu já tenho ele. Então você vai me é o- mandar... Eu gravei uma aula até falando, gravei gratuito, nem. É mesmo? Tô Então nem faz- aí, então não faz o precisa pagar seguinte, por isso. Mas você gravou uma aula sua? Sim, uma aula minha. Tá no YouTube? Tá num link gratuito. Boa. A Então, ó, pessoa... aqui embaixo, a gente vai colocar esse link, depois você me manda o link, eu já coloco aqui, que é a aula do Dija explicando como gravar o prompt, Isso. como fazer esse prompt. E escreve um promptzinho básico, que a gente coloca aqui na descrição do vídeo também. E se você usar e gostar, você volta aqui e chama o Dija para agradecer. Isso. Fechou? Vou colocar na descrição do vídeo. Beleza. Sucesso. E Dija, o que tá rolando de novo aí, cara? A gente já estourou o tempo, acelera aí. O que tá rolando de novo? O que o empreendedor precisa? Automação. Automação, tudo. Automação. Parar Imagine- de fazer coisa operacional. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo clássico que é até quase que eu detonei o seu WhatsApp. Falei, você podia fazer dessa forma. Verdade. Você mandou o convite para o encontro de hoje. Javan, uma pessoa da equipe vai entrar em contato com você. A pessoa da equipe entrou em contato comigo e eu só observando. Aí a pessoa da equipe falou, vou te mandar um link para você assinar digitalmente. Exato. E eu observando. Aí essa pessoa falou o seguinte, aí que a automação pode corrigir isso. Quando você assinar, você pode me avisar? Opa, não precisa ser assim. Dá para passar essa tarefa para uma automação. Porque se eu fui até uma plataforma assinar digitalmente, essa plataforma Pode te pode avisar. avisar, mesmo você estando dormindo. Você No WhatsApp. pode avisar, retornar a informação. Djavan acabou de assinar. Ela manda essa informação de volta. Essa informação chegou de volta, você escolhe. Eu quero que chegue a confirmação onde? No WhatsApp? Por e-mail? Não sei o quê. Isso é automação. Ao invés da moça depender de mim, que eu poderia esquecer, Sim. ela pode configurar uma E existe automação. uma ferramenta para isso? Existe ferramenta que Automatiza. automatiza tarefas que a gente sabe que pode colocar uma... Não é uma inteligência artificial, mas é uma automação Uma automação. para fazer É assim, ó. uma tarefa. Para encher esse copo, eu preciso levantar a jarra, girar a jarra e Isso. derrubar água. Aí encheu o copo, alguém fala, Felipe, enchi o copo. Enchi Não o precisa mais de alguém para encher o E copo. até para encher o copo. Isso. Então, quando o copo estiver vazio, você levanta a jarra, põe a jarra aqui, gira, enche de água. Quando terminar de encher, desgira e devolve. E devolve. E avisa. E avisa. Você grava esse processo, É. automatiza isso para que isso aconteça. Esses são os passos. E Dija, posso falar uma coisa para você? Essa é uma tendência Falando uma fortíssima. coisa real, assim. Na minha empresa hoje, eu não tenho um especialista em automação, que se tivesse, um monte de coisa estaria automatizada, mas é até legal você estar falando isso, porque já abre um radar lá para mim. Uhum. Mas a minha empresa é bem automatizada. Falta muito, mas é bem automatizada. Mas, no geral, ouso dizer que empreendedores reduziriam 10% do quadro de funcionários se automatizasse tarefas que são simples de automatizar. E é muito rápido automatizar. Dessa ferramenta de automação, qual alguma que você indica para o empreendedor que está assistindo? Pode entrar agora. Digita lá make, M-A-K-E.com. Make.com. Make.com. Então aí, ó, www.make.com.br. Não, só .com. 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 Aí o cara vai entrar e vai falar, nossa, não conheço nada aqui. Vou perguntar pro Djavan. O que eu vou responder?
Eu também não conheço. Você não conhece? Não conheço assim, não sou expert. Mas eu sim. tô nos primeiros, já tô no Você caminho. já tá usando, Porque eu não paro de aprender, então para mim não tem tempo ruim. tá lá aprendendo. Eu sei que essa é uma das ferramentas que ligam os pontos, né? Faz uma Total. coisa, se conectar com a outra e mandar aviso, fazer milhões de coisas. Essa é uma tendência forte desse tempo que a gente está agora. Inteligência artificial e automação. Top. É o que eu... É o que você recomenda pra galera. E é o que, de fato, é o caminho, cara. Tá todo mundo indo por esse caminho. Dija, não acabamos ainda o papo, mas eu queria agradecer os patrocinadores. Vou pedir licença rapidinho. João, tá tudo no esquema aí, Joãozeira? É nóis. Cara, começando, galera, pela CMC Displays, o meu querido Adalto de Carvalho. Está precisando vender mais? Então seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Conte com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Aqui está o site dos caras, aqui está o Instagram dos caras. Se você tem produto físico, se você tem uma loja digital, uma loja física, se você trabalha com qualquer coisa que de fato você está interagindo com um ser humano lá na frente, cara, você precisa posicionar o teu produto de uma maneira que atraia a atenção da pessoa. Porque querendo ou não, cara, eu estava vendo esses dias um vídeo do sócio, daquele programa Sócio, que era uma empresa de pipoca tal, que eles vendiam uma embalagenzinha super baratinha, uma pipoca bem vagabunda e barato. Eis que o cara chega lá e falou, mas como você apresenta esse produto? Vamos mudar a embalagem, vamos mudar o jeito que a gente apresenta esse produto, não só em termos de embalagem, mas também o como você vai apresentar em termos de PDV, em termos de branding esse produto para o mercado. Resumindo, eles gastaram pouco a mais por unidade em termos de embalagens e soluções para PDV, mas aumentaram exponencialmente as suas margens de lucro, justamente porque os caras souberam se posicionar. E o Adalto de Carvalho, esse empresário da CMC Displays, eu conheço o cara é super bom nessa parte de posicionamento e o que você precisar de PDV, pode contar com ele. Chama a CMC, tá aqui o Instagram deles, tá aqui o site, pode falar com o Adalto, fala que veio do Além do CNPJ. Troca uma ideia com ele. Se você está numa guerra de preço, sempre o teu preço, você precisa baixar lá pro pé, porque senão você não consegue vender e tudo mais, está faltando posicionamento. Garanto para você. E a CMC Displays consegue ajudar você a posicionar a tua marca, o teu produto, com soluções para PDVs, para quem tem loja física, como eu falei, de uma maneira sensacional. Tá bom? CMC Displays do Adalto de Carvalho. Obrigado, CMC. Obrigado, Adalto, pela parceria aí. Tamo junto. O próximo é a agência DLB, do meu querido Nicolas Dias. A única agência de marketing que seu negócio precisa. Especialistas do web design aos anúncios. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. O Nicolas, na hora que trouxe esse texto aqui, eu falei, bicho, satisfação garantida do seu dia de volta é bater no peito, hein? Mas ele falou, não, pode bater que a gente garante. Tá aqui o arroba deles na tela, tá aqui o site. Tanto é que o site aqui tá .com.br, mas lá embaixo tá .com.br/além do CNPJ. Por quê? Você que está no universo do digital aí, quer saber se seu site está bacana, quer saber se está tudo funcionando, quer saber se o teu SEO está legal, quer saber se está bem programado, o que você pode fazer? Você pode... Vai lá no banheiro. Você quer saber se o seu site está bacana e tudo mais? O que você faz? Pega no site aqui, agenciadlb.br/além do CNPJ, coloca o teu site lá, que ele vai fazer uma análise gratuita sobre o teu posicionamento no digital. De fato, é gratuito. Quando o Nicolas trouxe essa ideia, eu falei, Nicolas, não pode ficar colocando faca no pescoço do cara. Ele falou, não, de jeito nenhum, quero fazer realmente para ajudar. E muita gente já fez e tem gostado demais e dado bons feedbacks. E, naturalmente, claro, você gostando do trabalho da DLB, curtindo o que eles estão fazendo e tudo mais, aí, claro, porteira aberta para você fechar parceria com eles e trabalhar com a DLB. Os caras, quando eles falam, a única agência de marketing que o seu negócio precisa, é real, porque eles entregam solução completa. Muita agência faz muito forte um lado A e o lado B, C, D, ou não faz ou terceiriza. E tudo que a agência da LB consegue te entregar é fazendo dentro de casa. Conheço o trabalho dos caras. Os caras já atenderam muitos clientes do Além do CNPJ. Tem muito cliente que comprou curso do Além do CNPJ, que interagiu com a gente. O próprio Nicolas também é aluno nosso. E vendeu muito para esses clientes. Conversei com esses clientes e todos são super satisfeitos com o trabalho dos caras. Como a gente está falando aqui do digital, você precisa estar posicionado no digital e muitas vezes você fica sem saber por onde ir. A agência DLB é o caminho. Tamo junto. Obrigado, Nicolas. Obrigado, DLB. Próximo deles, SMB Store, do meu querido Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlar seu estoque, suas vendas, seu financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar.
permitindo que os empreendedores se concentrem no que realmente importa, que é expandir seus negócios e aumentar seus lucros. Você que gerencia uma empresa, não adianta. Se você está fazendo isso no papel de pão ou em planilhas do Excel, tenho certeza que você está errando e tendo um monte de ponto cego que você não olha por estar cego e automaticamente está perdendo dinheiro lá. Ralo de grana. Ponto cego numa empresa em gestão é ralo de grana. Então, e ralo de grana representa ou de fato dinheiro sendo perdido ou dinheiro sendo deixado de ganhar, o que é a mesma coisa, ambos é perder. Então, o que eu recomendo para você é tenha um ERP, um sistema integrado de setores que vão automatizar todos esses controles, tirar você da planilha do Excel, tirar você do caderninho, do papel de pão e automatizar isso, te dando visão clara, relatórios importantes e muito mais facilidade para os seus funcionários. Fora que registro de quem fez e tudo mais, isso aí é crucial. Se você não tem um ERP, cara, eu não posso nem te falar o quanto você está atrasado. Então, para tudo que você está fazendo, já coloca como uma das grandes prioridades da sua empresa. Ah, mas Felipe, eu sou pequenininho. Não importa. Ah, Felipe, eu sou eu presa. Não importa. Já tem que começar do jeito certo, senão você vai ter ponto cego e isso é um problema. Tenha um ERP. Se tudo isso que eu estou te falando, você fala, puta, eu tenho um ERP, mas esse ERP não me atende tão bem, considera avaliar a SMB como um ERP que vai te ajudar. Já trabalhei com o sistema dos caras, é super intuitivo, é super fácil. O treinamento é praticamente, nem precisa, porque, cara, você entra lá, você já descobre como usar, é muito intuitivo, a UX deles, a experiência do usuário na utilização é sensacional, fora que os caras têm um suporte sensacional, tem treinamentos, é fácil de implementar na sua empresa, não é aquele sistema que você olha e fala, nossa, que dor de cabeça. Cara, se você falar, ó, a partir da virada do mês, a gente vai colocar SMB, você já começa a fazer um processo de integração, rapidinho você aprende, rapidinho seus funcionários aprendem e rapidinho está funcionando e rodando, trazendo para você uma evolução gigantesca na gestão do seu negócio. Então, considerem a SMB como o RP para o seu negócio, tá bom? Tamo junto, obrigado SMB, obrigado Alonso pela parceria. E por fim, WJR Consult, do meu querido Valenstein Júnior. Valenstein vai vir aqui no podcast do Além do CNPJ e a gente vai falar muito de gestão financeira. E a WJR te promete o quê? Gestão financeira descomplicada para empresários. Tá aqui o @ deles na tela, tá aqui o site. E, cara, eu sempre falo isso e sempre comento a toda oportunidade que eu tenho. Muito tempo da minha vida, por 7 anos empreendendo, eu estava girando muito dinheiro, mas não segurava. O dinheiro passava pela minha mão, mas não ficava no bolso. E muito porque eu tinha inúmeros pontos cegos, eu não sabia como gerenciar, eu perdia dinheiro demais, eu não sabia por que estava acontecendo tudo aquilo, eu não tinha visão clara sobre a gestão do negócio. Eis que eu conheço um negócio chamado DRE, que é o Demonstrativo do Resultado do Exercício, que basicamente é um relatório contábil que te dá claramente numa planilhinha rápida do Excel toda a visão que você precisa, extraídos de ERPs, que a gente estava falando aí da SMB, extraídas para te trazer visão clara e rápida para tomada de decisão e ajustes importantes na empresa. O DRE mudou minha vida. E não só isso, eu não tinha muito essa característica financeira do negócio. Até que eu descobri que era obrigatório ter, senão eu ia continuar patinando e trabalhando que nem louco e não segurando o dinheiro. Então, cara, ter um apoio de uma WJR, de um Valenstein, que tem todo esse conhecimento, desde qual é o capital de giro que eu preciso, como gerenciar melhor meu fluxo de caixa, qual é a forma certa de categorização, será que eu estou acertando na precificação, eu estou adicionando tudo ou estou tendo um ponto cego e quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu perco e eu não estou sabendo. Como que eu estou fazendo para segurar esse dinheiro? Quais são os investimentos corretos? O DRE está certo, não está certo? Quais são os pontos chaves que eu preciso colocar atenção para fazer o meu negócio se tornar lucrativo? Tudo isso são conceitos que um consultor financeiro faz com o pé nas costas. E um consultor financeiro bom, como o Valenstein, que eu conheço, eu consumo conteúdo da WJR. Muitas vezes indico lá, falo, galera, o Story da WJR está tendo uma aula grátis, cara, um curso grátis de gestão financeira para vocês. Corre lá para acompanhar. E indico, antes mesmo de ele ser patrocinador da Além do CNPJ, indico porque o conteúdo é bom mesmo. O cara é fera. Se você está precisando de ajuda nisso e por acaso você é ruim ou não é tão bom nisso, contrata a WJR que vai se pagar em 1 mês. No primeiro mês os caras já se pagam. É impressionante o quanto uma profissionalização da gestão financeira vai trazer de evolução para o teu negócio, tá bom? WJR da Valenstein Júnior, obrigado aí pela parceria, vamos que vamos. Sucesso. Dija,
Pergunta final, cara. Manda. Tô batendo na madeira aqui, já sabe. Já conheço. Batendo na madeira. Bicho, imagina que você sai daqui, bate carro, morre. Não quero isso, mas o episódio ia bombar, porque naturalmente é a sua última aparição em público. Mas, bicho, porra, tua última vez que você tá passando uma mensagem pro mundo, cara. Não precisa ser digital, não precisa ser nada. Mas o que você, Djavan, gostaria de deixar de mensagem pra humanidade, cara? Independente do que você quiser falar, se do âmbito profissional ou do âmbito pessoal, âmbito filosófico, fica à vontade. Qual a mensagem você deixaria, cara? Não tem como não pensar em outra afirmação, a não ser que a pessoa seja sempre um aprendedor. De forma para tudo, tá? Não, aprendedor do marketing. Não, aprendedor de tudo. Porque Da vida. se você se coloca na posição de aprender, você aumenta a oportunidade de entender o que você não entendia. Se você entra numa empresa, que nem eu já estive em empresa onde eu precisava entender como é que funcionava, eu ia nos funcionários base lá para me ensina como que você faz esse trabalho. O cara com o maior orgulho, sentindo muito importante. Total, E isso me colocava numa condição de humildade. Então, se você é um eterno aprendedor, você vai estar sempre o mais atualizado de todos. A ponto Total, cara. Ó, eu tenho hoje 48 anos. Sabe o conselho. Eu tenho 48 anos. Eu sempre fui, nos 9 anos de agência, sempre fui o cara mais velho da agência. Caraca. Era para ser o tiozão que não sabe nada, o tiozão que é todo atrapalhado. Mas, pelo contrário, sempre entrava na condição da humildade e aprender. Humildade, aprender, humildade, aprender. Sempre perguntando, curioso. Exato. A pessoa, se você faz isso com sinceridade, as pessoas sempre vão Vão te responder, vão te ajudar, vão elas te vão ensinar. dar o melhor delas para te ensinar. E aí você vai se sentir sempre respeitado pelo que você está fazendo. A pessoa vai te respeitar, quer dizer, você vai respeitar a pessoa porque você acredita no trabalho dela, ela vai te respeitar porque está acreditando no que ela está te apresentando, e você vai estar sempre entendendo como é que as coisas funcionam. Porque você está pegando desde a base, na humildade. E aí você consegue atravessar gerações. Daqui 2 anos, eu sou 50 a mais, eu tenho certeza que alguns anúncios vão parar de aparecer para mim. Porque os caras vão pensar que não, esses tiozão de 50 a mais não manja nada. Exato. Mal sabem. Não sabe de nada. Eu vou ser 50 a mais sabendo um monte de coisa. É porque isso, eu vou continuar na humildade. humildade. Humildade total. Cara, e Dija, isso que você deu de conselho é um conselho muito sábio, que infelizmente muita gente chega num patamar que acha que já sabe tudo e se cega para a realidade, passa a ser um ignorante. Aquela pessoa às vezes era sempre um aprendiz, do nada acha que chegou lá e se torna um ignorante por simplesmente se fechar para novos aprendizados. E isso que você falou é muito sábio, cara. E é uma coisa que eu vejo você fazendo na prática. Você é esse cara que sempre está curioso e descobrindo novos lugares, novas formas, até mesmo redescobrindo coisas que você já sabe de novas formas como fazer. Então, cara, eu vejo isso na prática, sei que zero hipocrisia do teu conselho, cara. E no tempo de agora, eu tenho condições de não só pegar desde a base, se for alguma coisa que o funcionário base de uma indústria, até o network, porque queira ou não, nesse tempo todo, hoje eu tenho conexões importantíssimas. E se eu tiver uma dúvida muito avançada, você faz direto na fonte. Eu mando uma mensagem pro cara e eu não incomodo essas pessoas por qualquer coisa. E o cara sabe que se eu tô chegando ali, que eu não tô enchendo o saco dele, fazendo o beabá do network, que hoje todo mundo ensina, né? Eu faço isso naturalmente e consigo a resposta rapidinho, já encontrei a saída. Então eu não preciso ter a responsabilidade de saber tudo do mundo. Pego os caras os melhores que são autoridade naquele assunto, me ajuda aqui. Me coloco no papel de humildade, me ajuda, o cara na hora. Ajuda na hora. Bicho, é isso. Dija, cara, obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Muito prazer aí conversar contigo. Você é um cara que eu admiro, um cara que eu gosto muito, você sabe disso. Obrigado por toda a parceria que nós tivemos com a sociedade. Fico muito feliz você seguindo tua vida, acompanhando a tua trajetória aí, cada vez em novos desafios. Dija, é isso. Vida longa aos teus projetos, cara. Sucesso aí, mano. E eu vou lançar meu curso pela primeira vez. É mesmo? Que legal! É curso de resolver bucha. Pra quando? Eu tô fazendo o primeiro teste agora com esse do chat GPT. Boa. Então, esse link, que vai ser o link de uma aula grátis falando sobre os prompts do chat GPT, já vou colocar aqui embaixo. Acessa que vai dar bom. O negócio puta, e, cara,
descobrir como fazer prompts certos pro ChatGPT. Eu uso muito ChatGPT na minha vida, no dia a dia real, assim. Até para escrever e-mail eu tô pedindo para ele escrever. Porque é um e-mail que eu faria bem, mas demoraria, eu peço para ele. Eu mando um áudio, peço transcrição, pego a transcrição solicitando o e-mail e jogo lá. Cara, o e-mail vem prontinho, cara. Impressionante, cara. É perfeito. Eu uso muito. Eu tô economizando muitas horas do meu dia através do ChatGPT. Saber usar o ChatGPT te economiza muito tempo. E o Djavan tem uma aula aí para te ajudar. Dija, obrigado mais uma vez. Obrigado você que ficou até aqui. E vamos que vamos até o próximo episódio. Valeu, gente. Sucesso. Tamo junto.